Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 91. Você queria ser tão legal quanto Sasuke-kun? Sakura rebateu. Espera, para onde seu clone está indo? Para explorar o perímetro, ele respondeu, agachando-se sobre Naruto e levantando sua jaqueta e armadura de malha e expondo seu torso. O loiro era decentemente definido, era mais baixo, mas mais atarracado que Sasuke e tinha um abdômen definido, bom para ele. E Sasuke não é nada legal, caramba. Ele não acha que é legal. Só pessoas imaturas acham essa coisa toda silenciosa, taciturna e nervosa legal. Porra, Naruto é mais legal que Sasuke. Ele riu levemente. Naruto era barulhento, orgulhoso e sem vergonha de quem ele era, abrasivo e irritante como ele podia ser. Isso era muito mais legal do que alguém tentando ser algo que não era. Sasuke era apenas do jeito que ele era, por causa de seu clã. Ele não era nada assim antes. Sasuke era na verdade um nerdinho tímido no coração. Sakura ficou em silêncio com suas palavras por um momento, e Daiki pressionou sua mão contra o estômago de Naruto, canalizando o chakra através de seu corpo e através do selo que ele sabia que estava ali. Um momento depois, o selo em seu estômago apareceu e Daiki ficou boquiaberto, admirado. Imediatamente ele pôde ver, apenas de relance, que o selo dos 8 trigramas era como uma obra de arte. A ideia por trás disso era, embora não fosse simples, algo que ele deveria ser capaz de fazer tecnicamente, era uma sobreposição de 2 selos de 4 símbolos juntos, para criar um selo de 8 símbolos. Mas a qualidade pura dos 4 selos simbólicos de Minato Namikaze envergonhou dele. Era como comparar a Mona Lisa aos rabiscos de uma criança. E isso foi antes de entrar em como ele os fundiu. De certa forma, era como se alguém pegasse a Mona Lisa e a Última Ceia e as unisse perfeitamente, a ponto de a Mona Lisa estar ali, como uma parte natural da Última Ceia. Era uma criação absolutamente linda, muito além de qualquer coisa que sua habilidade atual lhe permitiria replicar. Foi por causa da arte magistral do selo dos 8 trigramas que o selo dos 5 elementos aplicado por Orochimaru no estômago de Naruto se destacou de forma tão flagrante. Era tão grosseiro em comparação que não dava para esconder. Como se alguma vadiazinha idiota, desrespeitosa e punk tivesse pegado o marcador e desenhado um pinto na bochecha da Mona Lisa. Foi literalmente quase assustador para os sentidos de Daiki ver o selo no estômago de Naruto, manchado por algo de tão baixa qualidade. Ele ficou ofendido. Poxa, isso realmente o deixou meio bravo. De alguma forma, ele percebeu que as focas se tornaram algo de que ele começou a se orgulhar e a respeitar o poder e a criação. Talvez ele devesse ser um pouco grato por isso. Por ser tão rudimentar em comparação, a mecânica dele se destacou mais facilmente para Daiki notar, especialmente porque o selo estava em vigor. Se ele visse o lado de fora da ação e como deveria funcionar, provavelmente seria um pouco mais difícil para ele decifrar. Ou ele pode estar apenas lendo demais. Orochimaru era claramente um hack quando se tratava de artes de selamento. Um completo poser. Um completo plebeu. Vamos tentar isso. Daiki pensou, erguendo a mão direita, os dedos formando um movimento de garra e concentrando seu chakra no Tenketsu nas pontas dos dedos. Eu sou imatura. Sakura parecia chocada atrás dele. Era meio interessante, na verdade, o quão despreocupada ela era mais ou menos. Na outra linha do tempo, ela estaria preocupada com Naruto e Sasuke, montando guarda sobre eles enquanto descansavam até que ela estivesse exausta e adormecesse em seu posto. Aqui, ela estava muito mais relaxada. Ele supôs que era graças à sua presença. Terrivelmente romântico, ele respondeu distraidamente, com um leve sorriso no rosto e decidindo provocá-la um pouco, deixá-la animada. Fisicamente, você ainda tem um pouco de crescimento, com certeza, mas essa bunda, caramba, você tem tudo. Como sou imatura comparada a um completo pervertido como você? Sakura arregalou os olhos para ele. Bem, para ser honesto, não sou um pervertido. Sou apenas um conhecedor da forma feminina e sou gentil o suficiente para compartilhar minha sabedoria com o mundo. Ele respondeu. Você, por outro lado, acha que está apaixonado por Sasuke, apesar de não saber nada sobre ele. E se iludiu muito imaturamente ao pintar uma imagem dele que não se parece em nada com ele. E onde você basearia isso? Sakura parecia irritada agora. Ela começou a falar novamente, mas Daiki a interrompeu. Tudo bem então, aqui vão 2 perguntas simples. Qual é a comida favorita de Sasuke e seu tipo de garota preferido? Elas seriam simples o suficiente para enfatizar o que ele queria dizer. O quê? Sakura parou confusa antes de bufar. Isso é fácil. A comida favorita dele é pasta de feijão vermelho e ele gosta de garotas de cabelo comprido. Errado, tão errado. Daiki ficou realmente surpreso com a resposta dela, tanto que se viu rindo. Principalmente porque pasta de feijão vermelho é a comida favorita de Naruto, junto com ramen, a de Sasuke é de tomate. E ele não tem preferência por comprimento de cabelo, ele só gosta de garotas mais velhas e maduras, de preferência com melões grandes. No mínimo, ele definitivamente notou os melões de nata e prestou atenção ao assunto quando ele o mencionou durante o treinamento. Ele olhou por cima do ombro e viu Sakura olhando para ele com os olhos esmeralda arregalados e a boca baixa. Só para constar, eu gosto de garotas de cabelo comprido e você tem um cabelo lindo, ele elogiou. Ele não tinha nada contra cabelos curtos, só tinha preferência por mais longos. Era bom segurar, como uma coleira e tudo mais. Certo, isso deve resolver. Ele pensou um segundo depois enquanto terminava de preparar o chakra nas pontas dos dedos.
Chakra roxo escuro e preto queimavam como brasas sobre as pontas dos dedos e ele o trouxe para baixo sobre o estômago de Naruto, pressionando contra onde os dedos de Orochimaru o haviam perfurado anteriormente, e injetou seu chakra no selo dos 5 elementos, liberação. Ele manipulou seu chakra através do selo e sentiu um clique, desbloqueando e diante de seus olhos, desapareceu. Um largo sorriso apareceu em seu rosto. Suba no meu nível, cobra esfoliante. Daiki sorriu larga e selvagemente, levantando os dedos e canalizando o chakra através das pontas dos dedos novamente e observando brasas ardentes de chakra tremeluzirem sobre eles. Ao desbloqueá-lo, ele aprendeu tudo o que precisava para aplicá-lo sozinho. Sasuke-kun, gosta de melões grandes. A voz de Sakura murmurou atrás dele, parecendo horrorizada. Ele olhou por cima do ombro novamente e viu que a garota de cabelo rosa estava segurando seu peito um tanto, magro e parecendo um tanto sem vida. Ah, certo. Parecia que o mundo inteiro estava desmoronando ao seu redor só por causa daquela pequena informação. Opa! Daiki honestamente não sabia se deveria se sentir lisonjeado ou não. Que sua presença ali com Sakura e seus companheiros inconscientes mudou completamente o clima no ar ao redor dela. Não havia nenhuma resolução desesperada formada aqui enquanto ela montava guarda sobre seus companheiros de equipe para protegê-los. Porque ele estava aqui, o que ele supôs que fazia sentido Sakura afinal, apenas testemunhou ele, expulsando Orochimaru. Por que ela teria que temer qualquer gênio incomum vindo atrás dela e de seus companheiros de equipe, quando ele estava por perto? Ele honestamente não sabia se era realmente uma coisa boa ou não. Claro, era uma sensação muito boa para ela achá-lo tão confiável, mas ao mesmo tempo ele não estava atrapalhando seu crescimento? Ao mesmo tempo, Naruto e Sasuke já são diferentes da outra linha do tempo, ambos são mais fortes. Daiki fez uma careta ao pensar nisso, porque na verdade, ele pensou que talvez Sakura fosse mais fraca que sua contraparte. Pelo que Sasuke ouviu, Naruto parecia estar se esforçando muito para acompanhar e eles lutavam constantemente durante os encontros de equipe, com Kakashi supervisionando-os e tomando boa parte do tempo de treinamento, deixando Sakura de lado. Então Sasuke ficou mais forte lutando contra Daiki o tempo todo, fazendo com que Naruto também ficasse mais forte tentando acompanhá-lo, e ambos aprenderam o jutsu estilo terra. Barreira, embora Naruto parecesse ser quem o usava mais e não Sasuke, Daiki quase nunca tinha visto o garoto Uchiha usar o jutsu. Porra, Kakashi, ele não poderia jogar um genjutsu ou algo assim na garota? Balançando a cabeça, Daiki os tirou da mente e se virou de Naruto e Sasuke e sentou-se de pernas cruzadas na frente de Sakura. É pelo pouco que conseguia arrancar dele, ele não se importa muito com o comprimento do cabelo e tem preferência por melões grandes, ele disse. Antes que um pensamento lhe viesse à mente, de quando ele provocou Sasuke algumas semanas atrás sobre qualquer garota que lhe chamasse a atenção. O único nome que ele deixou escapar o surpreendeu bastante. A única que ele me disse que chamou sua atenção foi uma mulher que vocês conheceram na missão de acenar, chamada Tsunami? Na época quando Sasuke revelou isso, Daiki deu uma boa risada, provocou Uchiha sobre ele ser um caçador de milfs e tudo mais. Ele não entendeu a piada até que ele explicou o que mil significava para ele. Sasuke então se recusou a falar com ele pelos 2 dias seguintes. Tsunami-san. Os olhos de Sakura se arregalaram em choque e ela gaguejou. Mas ela está na casa dos 30 e tem um filho. Há um certo apelo em uma mulher mais velha e madura. Daiki deu de ombros, mais de uma vez dependendo do interesse geral de cada um, mas, pelo que Sasuke disse, ela era quieta, recatada, prestativa e gentil, não era um incômodo como ele diz que você e Ino são sempre que você se emociona com ele. Ela aparentemente tem melões grandes e bonitos e é linda. Capítulo 92. Um incômodo. Sakura repetiu baixinho, mordendo o lábio. Sasuke-kun já a havia chamado de irritante algumas vezes antes, menos de uma semana atrás, mesmo quando eles receberam os formulários de inscrição para os exames Chunin. Ele a chamou de irritante naquela época e disse que ela era fraca, muito mais fraca que Naruto, mesmo depois que ela o convidou para um encontro. Aquilo doeu muito, mas agora ela não podia nem negar. Naruto lutou contra Orochimaru por um tempo, até machucou aquela serpente enorme em que ele estava montado, antes de Orochimaru derrotá-lo, enquanto ela e Sasuke se encolhiam do homem. Chá! Vou mostrar um incômodo para ele. Seu eu interior se enfureceu. Sakura se encolheu, ignorando-a. Seu peito doía. Mas ela descobriu que não conseguia refutar o que lhe era dito. Sasuke-kun, na maioria das vezes, aparecia nas reuniões de equipe espancado, machucado e ensanguentado, com um sorriso satisfeito no rosto. Do treinamento com Daiki. Daiki era provavelmente a pessoa mais próxima de Sasuke-kun, além de Naruto talvez. Por mais que discutissem, Sasuke-kun e Naruto sempre pareciam estar grudados pelo quadril durante as reuniões de equipe e missões. Ela sempre ficava para trás. Se Naruto não a importunasse constantemente por encontros e as novas revelações que ela acabou de receber sobre Sasuke-kun de Daiki, ela poderia ter suspeitado que algo mais estava acontecendo ali. Bem, tudo isso e ela sabe cozinhar também. Sasuke parece achar que você é uma péssima cozinheira. Daiki deu de ombros e Sakura sentiu outra flecha metafórica perfurar seu peito. Só a coloque sobre uma fogueira neste ponto. Ela estava pronta, embora Sasuke só goste daquela merda tradicional, sendo um Uchiha e tudo e honestamente. Eu sinto que muitas das características que ele acha que são melhores em uma mulher são só porque ele idolatrava sua mãe. Maldito filhinho da mamãe, chá, cuspiu seu eu interior.
Seus lábios se curvaram por um segundo antes que ela se lembrasse de quão longe isso colocava as probabilidades contra ela. Seus melões não iriam aumentar de tamanho só porque ela desejava, embora talvez ela pudesse mudar um pouco sua atitude. De qualquer forma, romance é a última coisa que Sasuke pensa. Daiki atirou de seus pensamentos com um encolher de ombros largos. Além disso, ele tem um péssimo gosto para mulheres, diferente de mim. O máximo que já vi de você em relação ao romance foi você comentando quanto gosta da minha bunda. Sakura respondeu sem expressão. Daiki sorriu para ela, todo dentes. Você tem uma bunda ótima, a melhor da nossa turma, ele respondeu sem vergonha. Além disso, tenho certeza de que elogiei seu cabelo e seus olhos também. Apesar de tudo, Sakura sentiu suas bochechas esquentarem um pouco com a admissão descarada dele. Você é um pervertido. Ela suspirou, mas sentiu seus lábios se curvarem um pouco, mesmo assim. Eu simplesmente sei do que gosto e não tenho medo de dizer isso. O garoto deu de ombros sem rodeios. Ele era assim, todo direto e direto. Ele não tinha nenhum tato nesse caso. Mas, ela não podia negar que suas palavras a fizeram se sentir melhor. Especialmente porque Daiki era definitivamente muito bonito. A beleza dele era diferente da de Sasuke-kun. Sasuke-kun era lindo, uma pessoa linda se é que já existiu uma, e tinha toda a nudez de um príncipe trágico saído de um conto de fadas. Daiki, por outro lado, era largo e musculoso, alto e forte. Ele tinha um ar selvagem sobre ele que apenas realçava sua aparência, que quase gritava, traga-o, como se desafiasse o próprio mundo. Daiki era muito mais humilde em sua beleza, não havia dúvida, mas seus músculos e estrutura aspiravam uma sensação de segurança que ela podia ver o apelo. E ele era muito mais cru do que Sasuke-kun, mais aberto. Se ela tivesse que compará-los em apenas algumas palavras, Sasuke-kun era como uma lua cheia refletida na superfície de uma água calma, enquanto Daiki era como um predador gigantesco rugindo seu desafio ao mundo. Ambos muito diferentes, tão diferentes que nem poderiam ser comparados corretamente, mas ainda assim, majestosos em suas próprias maneiras diferentes. E o que você gosta é da minha bunda. Sakura respondeu, forçando um olhar inexpressivo no rosto. E o chão é feito de chão. Ele respondeu, antes de se levantar de repente e ir até a frente do buraco da árvore e espiar para fora. Seu coração quase pulou na garganta. Vê, você vai a algum lugar? Sakura perguntou, o ar ao redor deles mudando quase instantaneamente. Terei que fazer isso em breve, Daiki respondeu sem se virar. Isso é um exame, sabia? E além disso, preciso ter certeza de que o Hokage saiba que Orochimaru está aqui. Sakura congelou. Isso mesmo, Daiki também fazia parte do exame. Ele tinha que terminar e passar. Se ele tivesse que ficar cuidando deles, ele não conseguiria. E então apareceu Orochimaru como ele disse. E nós? Ela mordeu o lábio. Se outro time atacar, não serei capaz de derrotá-los e proteger Sasuke-kun e Naruto. Você pode vir comigo se quiser, Daiki deu de ombros e olhou por cima do ombro para olhá-la nos olhos. Mas se você vier, provavelmente será desclassificada do exame. Sakura congelou. Ela pessoalmente não se importaria em desistir aqui e agora. Haveria muito mais chances de se tornar Chunin no futuro. Mas, e Naruto? E Sasuke-kun? Eles viriam da mesma forma? Este exame era importante para eles, mais do que importante. Naruto precisava se tornar Chunin e ficar mais forte para aquele sonho bobo dele, e Sasuke-kun sempre quis ficar mais forte e lutar contra oponentes fortes. Ela não sabia exatamente o porquê, mas teve uma ideia. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu odeio muitas coisas, e não gosto particularmente de nada. O que eu tenho não é um sonho, porque eu vou torná-lo realidade. Eu vou restaurar meu clã e matar um certo alguém. A voz dele ecoou em seus ouvidos desde aquela época, naquele dia fatídico em que eles se tornaram a célula de 3 homens do time 7. Essa é uma escolha que posso fazer sozinha? Ela se preocupou. A decisão é sua, Sakura disse. Daiki, Sasuke e Naruto estão caídos, então você está dando as ordens aqui. Se quiser, eu levo vocês para a torre em segurança. Dependia tudo dela então. De repente sentiu como se uma pressão pesada estivesse pressionando seus ombros, prendendo-a no lugar. Seus pensamentos dispararam. Ir com Daiki era a opção mais segura. Ela estaria segura, assim como seus companheiros de equipe. Ela não precisaria se preocupar. Mas, eu não posso, eu vou ficar. Ela decidiu. Por mais fraca que fosse, havia algumas coisas que ela simplesmente não conseguia tolerar ou ser covarde sobre elas. E ela não podia atropelar e trair os sonhos e aspirações de seus companheiros de equipe. As sobrancelhas de Daiki se ergueram, e seus olhos a encararam com um olhar quase penetrante que ela não conseguia descrever, antes que lentamente um sorriso irônico se espalhasse por seu rosto. Bem, você definitivamente precisaria de uma espinha dorsal bem forte para carregar toda essa bunda por aí. Ela ficou boquiaberta antes de rosnar, seu pervertido. Sakura bufou em acusação. O ar tenso estava completamente quebrado, tudo era muito sério ali, e então você traz de volta para minha bunda. E você a chamou de gorda. Minha bunda não é gorda. É sim, Daiki deu de ombro sem arrependimento, ou bem, fica no caminho, o que é ótimo. Uma bunda grande e redonda fica ótima em uma garota. Uma bunda gorda era algo bom para uma garota? De qualquer forma, se você vai ficar por aqui, acho que posso te dar uma ajudinha. Daiki refletiu, virando-se completamente e caminhando de volta, ajoelhando-se na frente dela. Deixe-me ver suas mãos, quero tentar uma coisa. Por quê? Sakura perguntou, franzindo as sobrancelhas em desconfiança. Você não vai fazer algo pervertido, vai?
Daiki lançou-lhe um olhar seco, como se ela fosse a única que dissesse algo estúpido aqui. Você percebe que eu estava exagerando, certo? Porque isso provoca uma reação em você? Ele brincou, antes de sorrir. Além disso, se eu fosse fazer algo pervertido, eu teria dito para você se virar e apertado sua bunda. Vire-se. Vamos ver se ele é só conversa ou não, chá. Sakura suspirou, ao pensar que ela realmente achava que ele era super legal antes de derrotar Sasuke-kun e durante a missão para Waterfall. Ele era apenas um idiota super forte e pervertido. Tudo bem, tudo bem. Ela cedeu e levantou as mãos para ele. Daiki revirou os olhos para ela. Estou tentando te fazer um favor, sabia? Ele ressaltou. Ah, certo, ela tinha esquecido, tão envolvida nas brincadeiras pervertidas que ele estava descaradamente fazendo. Desculpe. Ela se desculpou com o rosto vermelho. Ele apenas revirou os olhos novamente, antes de estender a mão e colocar a palma sobre o topo da mão direita dela. Ela estava prestes a perguntar o que exatamente ele estava fazendo, quando sentiu um chakra quente e poderoso se espalhar sobre sua mão e viu um brilho roxo emanar da palma dele. Ela sentiu algo se espalhando sobre sua mão, passando por entre seus dedos e descendo até sua palma. Daiki puxou a mão para trás um momento depois, e para o espanto de Sakura, havia marcas pretas sobre sua mão agora. Começava nas costas de sua mão a partir de uma única marca como diamante, ramificando-se em vários fios que se enrolavam elegantemente sobre seus nós dos dedos. Circulavam suas bases de dedos e desapareciam em sua palma formando outra forma de diamante no meio dela. O que é isso? Sakura perguntou. Ela sabia que tinha que ser um selo de algum tipo, o que ela não tinha ideia, mas desde quando alguém poderia aplicar uma coisa dessa sem tinta de algum tipo? Legal. Funcionou. Daiki ergueu o punho no ar alegremente. Você conhece meu jutsu palma da força? Ele perguntou. Sim? Sakura sentiu. Claro que sim, foi o que ele usou para derrotar Sasuke-kun. Sim, bem, este selo permitirá que você use um jutsu como esse. Você só precisará canalizar seu chakra através do selo que coloquei em você para fazer isso. Daiki informou, você não é tão forte quanto eu, então eu o coloquei em volta dos seus dedos para usar em um soco e facilitar para você. E você já sabe como usar notas explosivas, então o gatilho será fácil para você acertar, já que é baseado nisso. Os olhos de Sakura se arregalaram. Você. Isso não é como seu jutsu pessoal? Ela perguntou, chocada. E ele estava apenas dando isso a ela? Ela mordeu o lábio, queria recusar a generosidade. Era realmente demais, mas se forçou a não. Com o jutsu de Daiki, ela definitivamente seria capaz de protegê-los com certeza. Mais ou menos, é um pouco diferente se as mesmas aplicações, em vez do Force Palm Jutsu, este seria o Shokuave Fish Jutsu, explicou Daiki, pegando a outra mão dela e repetindo a mesma coisa para aplicar seu selo, mas não vá usá-lo à toa, seus braços não serão capazes de suportar o recuo. Mesmo eu só conseguia usá-lo com moderação na época em que lutei contra Sasuke naquela primeira vez, agora, alguns usos dele provavelmente quebrarão seus braços. Então faça valer a pena. Sakura engoliu em seco, mas assentiu, tudo bem, entendi. A garota de cabelo rosa disse. Ela tinha que escolher o momento em que ela iria desencadear o Shokuave Fish Jutsu sabiamente, porque ela era muito fraca para usá-lo corretamente sem que fosse uma espada de 2 gumes. Momentos depois, ele terminou e se levantou, se sacudindo e se preparando para ir embora. Por instinto, Sakura envolveu os braços ao redor do garoto, abraçando-o, obrigada. Ela sussurrou agradecida, expressando sua gratidão. Não só pelo selo e jutsu, mas por ajudá-los, expulsar Orochimaru e mais. Se ele não estivesse lá, quem sabia o que aquela aberração teria feito com eles? Está tudo bem, ele dispensou-a. Além disso, meu pagamento já está na palma da mão. Sakura piscou confusa. Seu pará é. Ela gritou, sem terminar a frase enquanto sentia os dedos dele segurando seu traseiro através do short. Por instinto, ela se afastou dele antes de rosnar e golpear seu rosto com um soco, tomada pela fúria feminina e justa. Seu punho encontrou o ar quando Daiki deu um passo para o lado e girou em volta dela e ela gritou, pulando levemente. Um estalo ecoando pela floresta quando a palma da mão dele encontrou seu traseiro em uma palmada atrevida. Ela se virou por instinto, mas ele não estava lá, e então ela pulou quando outra palmada atingiu sua outra nádega. Daiki! Sakura gritou, o rosto queimando de vermelho enquanto ela se virava novamente, só que ele não estava lá. Suas mãos foram para o traseiro instintivamente para protegê-lo de outro apalpamento ou palmada, mas ela não sentiu nada. A risada estridente de Daiki ecoou pela floresta acima. Parecia que ele tinha ido embora. Sakura suspirou, aquele maldito pervertido. Ela reclamou, os ombros caindo e deslizando até os joelhos. Apesar disso, ela percebeu um pequeno sorriso se espalhando em seu rosto e ficou sentada ali por alguns momentos, antes de se lembrar de onde estava e dar um tapa no rosto. Concentre-se, preciso construir algumas armadilhas, só por precaução, ela disse a si mesma e a garota de cabelo rosa se forçou a ficar de pé. Capítulo 93. Daiki tinha um sorriso enorme no rosto enquanto se afastava de Sakura e seus companheiros inconscientes, subindo cada vez mais alto na linha das árvores, fora de vista. Ele parou por um momento quando estava fora do alcance da visão dela e olhou para sua mão, apertando-a distraidamente lembrando-se da sensação de sua bunda macia, flexível e empinada e da maneira como ela quicava contra seu aperto e daquele balançar que ela tinha. Droga, simplesmente droga.
A bunda dela já era bem grande, mas dê a ela 1 ano no máximo e um treinamento hardcore adequado e ela teria uma bunda de bolha louca. Ela teria um caminhão basculante entre caminhões basculantes. Ela superaria facilmente a bunda de Kurenai. Quer saber de quem é a bunda melhor, a dela ou a da Tenten? Daiki refletiu. Ele ainda não tinha sentido a da Tenten, mas a garota mais velha definitivamente tinha um traseiro de grau A, superior até mesmo ao da Hinata e até mesmo ao da Kurenai. Se ele não estava enganado, ele definitivamente teria que comparar um dia. Por enquanto tenho algo importante para fazer. Ele balançou a cabeça e continuou. Ele estava indo em direção ao clone que havia enviado há algum tempo. O clone não estava muito longe, apenas dentro do perímetro geral e fora de vista lá no alto. Ele o alcançou poucos momentos depois, pousando no galho e encontrando seu clone sem camisa, com outro clone tendo sido formado e derramando o selo amaldiçoado em seu pescoço. Olá, chefe. Ele foi recebido com 2 acenos de cabeça. Daiki assentiu de volta. Encontrou alguma coisa? Ele perguntou. O clone sem camisa sorriu para ele. Ah, sim, não foi tão difícil de decifrar, especialmente com o que sabemos, ele respondeu. Posso entender por que Jiraiya e outros ficaram confusos, já que não tinham ideia do que Orochimaru estava fazendo com os selos em primeiro lugar. Daiki cantarolou interessado. Como assim? A beleza disso está em quão simples é. Chefe, seu clone sorriu mais amplamente enquanto ele começou a explicar. É como o nosso selo dos 4 símbolos. Um selo feito especificamente para conter uma entidade de chakra. A questão é que ele nem chega perto do selo dos 4 símbolos. É completamente lixo em comparação. Tipo, aposto que até o selo de Gaara para Shukaku é melhor do que essa coisa. Além disso, como o fragmento de Orochimaru foi basicamente formado por Senjutsu, estou pensando. Ninguém mais poderia entender o que estava acontecendo ou fazer algo a respeito, exceto talvez Jiraiya. Agora que ele disse isso assim, Jiraiya já tinha olhado para o selo amaldiçoado de Anko antes? Ele não se lembrava de nenhuma menção a isso ou algo assim. Certamente ele se lembrava. Seria estúpido da parte dele não ter sido chamado para fazer isso. Por outro lado, Jiraiya também não era um mestre em Senjutsu e não tinha conhecimento de jugo, então ele poderia facilmente ter perdido tudo também. Espere, Daiki piscou. Um pensamento lhe ocorreu. Se é baseado nesse tipo de selo, não podemos usar o selo dos 4 símbolos como base para melhorá-lo. Seu clone concluiu com um olhar cúmplice. Eu definitivamente acho que podemos, e se eu estiver certo? Isso deve aumentar a velocidade com que ele extrai energia natural. E além disso, você está esquecendo de uma coisa também, chefe. E o que é isso? Perguntou Daiki, erguendo uma sobrancelha em curiosidade. Aumentar a taxa em que o selo conseguia absorver energia natural era uma vantagem incrível por si só. O selo está vazio agora sem o fragmento de Orochimaru. O sorriso de seu clone ficou selvagem, antes que ele se desfizesse em uma baforada de fumaça. Memórias submergiram na mente de Daiki e seus olhos se arregalaram quando ele descobriu tudo que seu clone tinha sobre o selo e as possibilidades que ele havia imaginado. Entendo, seus olhos brilharam com a compreensão. Ele poderia armazenar o Star Chakra dentro do Cursed Seal, após aumentá-lo com o Fur Symbol Seal e o Chakra Filter Seal, e configurá-lo para atrair energia natural para o Star Chakra em si para ajudá-lo a crescer e então filtrar através de suas próprias bobinas como o Chakra de Zobu. Isso não só aumentaria e melhoraria suas reservas de chakra, mas usar o Curse Seal ativamente daria um impulso ainda maior, especialmente se, depois que ele colocasse as mãos nela, ele adicionasse a Pedra de Geléu também. Uma risada irrompeu da garganta de Daiki e ecoou ameaçadoramente pela floresta, enquanto seu primeiro clone se levantava e se aproximava do próprio Daiki para ajudá-lo a atualizar o selo original em seu próprio pescoço. Por tudo que ele disse, melhorar o selo amaldiçoado era simples e não parecia tão complicado assim. Na verdade, meio que foi. Aplicar o selo do filtro de chakra e o selo dos 4 símbolos não foi um problema em si. Foi conectá-los ao selo da maldição em si e arrumar os canais de conexão. No geral, levou várias horas de trabalho para fazer isso. Quando o clone de Daiki terminou de selar o pescoço, o sol já tinha se posto há muito tempo e eles estavam nas primeiras horas da noite, ou melhor, bem cedo de manhã. Na verdade, era meio chato. Tudo que Daiki tinha para passar o tempo era olhar para frente, e enquanto ele conseguia ver a floresta inteira em qualquer direção com seu Shinkugan, não havia exatamente muito em que focar na direção em que ele estava olhando. Apenas o time 7, e eles não estavam exatamente muito divertidos agora. Naruto e Sasuke ainda estavam inconscientes, sendo incomodados por Sakura, que imediatamente após Daiki deixá-los para trás, começou a armar armadilhas. Ele não conseguia nem treinar seu controle de chakra ou algo assim, porque o selo que estava sendo refinado estava conectado à sua rede de chakra. Além disso, a maior diversão que ele tinha era ouvir os rugidos e rosnados das feras gigantes que habitavam a floresta e os gritos de dor e terror dos outros competidores no exame. Ele conseguiu ver uma equipe de como correr em direção a uma matilha de tigres gigantes, cada um não muito diferente do tamanho daquele que ele capturou para sua pequena e fofa aprendiz Anabi. Eles foram despedaçados e devorados bem rápido. Uma pena, eles talvez pudessem saber algum jutsu de relâmpago útil para ele e o In, e eles eram o único time de como no exame também. Uma pena e um desperdício. Seu clone deu um tapinha na nuca dele. É você, chefe. Ele disse antes de se dissipar, as memórias do clone envolvendo Daiki um segundo depois, deixando-o saber exatamente o que o clone fez.
Levantando-se, Daiki estalou o pescoço e sorriu. Vamos tentar isso então. Ele se animou, juntando as mãos em um selo de mão de carneiro e se concentrando na armadura infinita em seu ombro. Ele se concentrou apenas no chakra estelar dentro dele e o canalizou para o ar, mantendo ali, uma esfera de chama roxa clara como chakra se formando no ar à sua frente. Então, ele se concentrou no selo amaldiçoado, especificamente uma das funções do selo dos 4 símbolos, e correntes de kanji se espalharam do próprio selo, envolvendo a esfera de chakra roxo e começou a drená-lo para o próprio selo. Em instantes estava feito, a experiência de selar Isobu dentro de si, tornou isso um assunto simples. Com o chakra estelar agora dentro do selo amaldiçoado, Daiki utilizou o poder do próprio selo e sentiu o poder espiralar através de seu corpo, fortalecendo. Oh, isso é bom. Daiki sorriu largamente, dentes afiados sendo expostos ao mundo. Ele pôde sentir um aumento distinto no poder que ganhou do selo imediatamente em comparação a como era antes. Não foi exatamente o dobro do ganho de força que ele obteve ao usá-lo antes, mas talvez metade disso, se ele estivesse estimando, o que ainda era um aumento substancial. E o aumento de poder não foi a única coisa a mudar. Ele sabia, afinal, com os entalhes feitos no selo, que a aparência da matriz do selo em si havia mudado, de 3 tomões semelhantes ao Sharingan, para 3 grandes raios de luz. Capítulo 94. O segundo exame não estava indo nada bem para o Konoha Shinten. Eles não eram exatamente o time mais voltado para o combate em primeiro lugar, então, em geral, seu principal plano de ação era se esconder e emboscar outro time. Sim, esse era o plano. Até que um enorme e gigantesco furacão negro atravessou a floresta e lançou raios por todos os lados enquanto passava. A equipe que eles estavam em processo de emboscada foi capturada e morta pelo jutsu monstruoso e seu pergaminho foi perdido no processo. Gente, aí está aquela risada de novo. Shoji tremeu, ele não conseguia dizer de onde vinha, mas aquela risada aterrorizante, eles já tinham ouvido várias vezes hoje e parecia mais próxima do que nunca, ecoando ao redor deles. Droga, abaixem-se. Shikamaru gritou, agarrando seus 2 companheiros de equipe e puxando-os para baixo, para se esconderem em alguns arbustos. Ei, cuidado com meu cabelo, Shikamaru Ino bufou, antes de olhar ao redor. Quem diabos é esse cara? A cada poucas horas nós o ouvimos rindo, quem diabos iria gostar de um lugar como esse? Eles riem tanto aqui? Não se preocupe com isso, ouça a risada em si e Ino, esse cara parece super maligno. Shoji estremeceu, só o som daquela voz risonha era tão assustador que o fazia perder a vontade de comer. Caramba, foi tão agourento que um time que os havia surpreendido antes ficou apavorado e saiu correndo, mesmo sabendo que eles estavam em apuros. Ino, você consegue sentir esse cara? Shikamaru franziu a testa e perguntou. Ele parece mais perto do que antes. Por mais irritante que fosse, eles tinham que confiar principalmente em Ino aqui, como uma Yamanaka ela era uma sensora de chakra natural. Mas confiar tanto nela havia drenado muito de seu chakra, então ela estava ficando cada vez mais baixa sem que eles tivessem a chance de descansar. Me dá um segundo. Ino levou 2 dedos à têmpora e focou, fechando os olhos. Apenas para seus olhos se abrirem em choque uma fração de segundo depois, ele está bem acima de nós. Ela arfou, olhando para seus companheiros de equipe em horror. Shikamaru congelou, antes de suspirar. Que sorte a nossa, problemático, ele reclamou. Vamos torcer para que quem quer que seja esse cara louco, ele não seja tão bom em sentir. Ó cara, ó cara. Shoji balançou a cabeça, antes de engolir em seco e rastejar um pouco para frente para espiar por entre os arbustos em que estavam escondidos. Temos que pelo menos ver quem é esse cara. Ele foi parado por Shikamaru bloqueando. Espere, deixe-me fazer isso, ele disse, entendendo. Ele era o melhor do time deles quando se tratava de furtividade. Rastejando para frente, o Nara de cabelo abacaxi recebeu instruções de seu companheiro de equipe loiro e colocou a cabeça para fora, olhando para cima. Os olhos do Nara se arregalaram com o que viu. Oh, você deve estar brincando comigo. Ele gemeu, atenção o deixando ligeiramente com quem ele viu. O que você quer dizer, Shikamaru? Ino perguntou baixinho. Dê uma olhada você mesmo. Ele respondeu simplesmente. O quê? Ino franziu as sobrancelhas, antes de bufar e tirar a cabeça de trás dos arbustos e olhar para cima. Ó. Ino cantarolou, os olhos brilhando. O quê? O que você vê? Shoji perguntou, a curiosidade tomando conta do adolescente de ossos grandes, e ele colocou a cabeça para fora, assim como seus companheiros de equipe e olhou para cima. Ei, espera, não é Daiki? Sim. Shikamaru assentiu. Claro que sim. Um sorriso largo se abriu no rosto de Ino. Mamãe gosta do que vê. Era de fato seu antigo colega de classe, Daiki Yurei, parado algumas centenas de metros acima deles, no topo de um grande e grosso galho de árvore, com o tronco completamente nu, exibindo seu peito largo e abdômen musculoso, com seus braços poderosamente fortes cruzados sobre o peito enquanto ele jogava a cabeça para trás e apenas ria. Então era Daiki o tempo todo. Shoji balançou a cabeça, um suspiro de alívio o deixando. Ele não conhecia Daiki exatamente tão bem, eles raramente falavam, mas quando falavam, ele geralmente era um cara bem acomodado. É um pouco estranho vê-lo assim, ele tende a ficar sozinho, muito parecido com Sasuke Shino, na verdade. Por que diabos ele está ali parado rindo e sem camisa? Shikamaru não conseguiu deixar de se perguntar. Ele não precisa de um motivo para exibir músculos desse jeito. Ino zombou. Quem sabia que Daiki era tão bem construído? Tenho certeza de que eu teria me lembrado de alguém assim na academia.
Não, aquele cara sempre foi construído assim, ele não era tão forte quanto é agora, mas ele definitivamente sempre foi musculoso, Shikamaru refutou, ignorando sua admiração pelos músculos de seus antigos colegas de classe. Ainda assim, eu não acho que estou errada, ele era do tipo forte e silencioso, lembra? Ficar parado assim e apenas rir abertamente não parece o cara com quem crescemos. Quero dizer, nós não conhecíamos o cara muito bem além da academia, só víamos como ele era lá, Shoji ressaltou. Toda a tensão já havia desaparecido há muito tempo, agora que ele sabia que era alguém que ele conhecia e que não iria matá-lo apenas por esporte. Ele também não tinha amigos. Que tal eu ir perguntar a ele? Ino interrompeu ansiosamente. E você se lembra do que Kabuto disse antes? Daiki é super forte. Não tenho tanta certeza se acredito que ele seja mais forte que Sasuke-kun. Mas ele é definitivamente forte se o próprio Sasuke-kun estivesse interessado nele. Aposto que ele ficaria bem nos ajudando a conseguir um pergaminho se eu ligasse um pouco o charme. Que amuleto? Shikamaru lançou um olhar confuso para sua garota. Em resposta, ele recebeu um golpe de backhand que fez seu rosto bater no chão. De qualquer forma, a escolha foi tirada de suas mãos um momento depois. Vocês vão calar a boca? Gritou uma voz masculina, enquanto uma equipe pousava em um dos galhos não muito longe de Daiki. Ino. Shikamaru levantou a cabeça e olhou para ela. Eu já estou com pouco chakra. O que você esperava? Eu reduzi meu alcance para economizar chakra. Ela desviou o olhar para o olhar acusatório, as bochechas corando levemente. Daiki, com a cabeça para trás e rindo muito, congelou diante do grito alto. Lentamente sua cabeça abaixou e ele encarou o time que o interrompeu. Capítulo 95. Parece um time da Hidden Ren. Shikamaru notou. Era uma célula de 3 homens composta por 3 homens mais velhos, do final da adolescência até o início dos 20 anos, segundo sua estimativa. 2 morenos e um com cabelo preto. O que estava na liderança, aquele que mandou Daiki calar a boca, estava desarmado, mas os outros 2 atrás dele, ambos tinham guarda-chuvas estranhos pendurados nas costas. Deveríamos ajudá-lo? Shoji se perguntou. Eles parecem meio durões, deveríamos deixar as coisas acontecerem um pouco. Shikamaru balançou a cabeça. Ino zombou. Vocês 2 são sempre covardes. Eu digo que devemos atacá-los por trás enquanto eles estão ocupados com Daiki. Com quem diabos você pensa que está falando, Ren Scrub? O próprio Daiki a interrompeu com um escárnio, cruzando os braços musculosos sobre o peito nu. Você não vê que estou comemorando? Que arrogância, como esperado de um shinobi imundo da Folha dos 5 Grandes. O líder sibilou, mesmo sendo um mero pirralho e em desvantagem numérica de 3-1. Você não demonstra um pingo de medo, patético. Nenhuma cautela, típico de um pirralho da Folha que nunca teve que sentir as dificuldades de nós, os menores na... Cara, cala a boca, eu não ligo para sua história trágica. O shinobi da chuva foi calado em resposta por Daiki zombando. Vá choramingar em outro lugar antes que eu enfie meu pé na sua bunda. Como? Como ousa falar comigo desse jeito? Olhando para nós, os orgulhosos e poderosos shinobi da Vila Oculta da Chuva, o líder rosnou. Seus companheiros de equipe desembainhando seus guarda-chuvas e se aproximando dele quando ele sacudiu o queixo para Daiki. Você claramente não tem ideia de com quem fala. Um completo ninguém? Daiki bufou. Seu idiota. Eu sou o grande Amaya-sama, aluno pessoal do Sr. Kandashi, o braço direito do grande Anzo, o próprio Salamandra. O homem mais velho rugiu com raiva. Agora, o que você diz sobre isso, haha? Ele exigiu com uma risada. Esse cara. Os olhos de Shikamaru se arregalaram com o que ouviu. Ele é uma péssima notícia. Seus companheiros olharam para ele confusos. O que você quer dizer, Shikamaru? Ino perguntou franzindo a testa. Você não sabe de nada? Shikamaru olhou para ela boquiaberto por um segundo antes de bufar. Anzo, o Salamandra, ele enfrentou os 3 Sannin lendários da nossa vila e os derrotou. Todos de nível S e com força muito acima do nível Jonin, como Azuma Sensei. Seu braço direito deve ser estupidamente forte também. O que significa que se este é seu aluno pessoal, ele deve ser realmente forte. Os olhos de seus companheiros de equipe se arregalaram e Shoji engasgou. Isso significa que esse cara é como aquele cara Kabuto chamou Daiki, um sósia para sua vila. Shoji não conseguiu terminar, porque Daiki soltou uma risada divertida. Quem diabos é Kandashi? Nunca ouvi falar dele antes. Ele descartou as ostentações do shinobi da chuva. Deve ser um completo idiota. Especialmente considerando que você ainda é um genin na sua idade. O agora chamado Amaya tremeu de raiva. Mate ó. Ele gritou com raiva, praticamente espumando pela boca de raiva. Sinta o poder da Vila da Chuva. Chuva de Senbon. Morra, escória de folhas. Chuva de Senbon. Os 2 companheiros de equipe de Amaya se ergueram e jogaram seus guarda-chuvas no ar, onde eles se abriram e começaram a girar em velocidades estonteantes, liberando 2 rajadas de Senbon que cobriram o céu com milhares de agulhas. Havia tantos deles correndo pelo ar em direção a Daiki que certamente não havia esperança de que ele pudesse evitá-los. Se tal bombardeio fosse direcionado ao próprio time 10 de tão perto, eles estariam mortos e não teriam chance de escapar. Mas Daiki nem se deu ao trabalho de tentar se esquivar, para horror do time 10, e apenas ficou ali, com os braços cruzados e sem se mover um centímetro. De repente, porém, uma peça de armadura peitoral com detalhes em preto e azul apareceu em seu peito, e uma estranha ombreira parecida com uma cabeça de tartaruga em seu ombro esquerdo. Nenhum movimento feito, de repente estava lá, pisque e você perderia. E ao mesmo tempo, uma enorme barreira cintilante de roxo escuro se espalhou ao redor dele em uma forma esférica.
A enorme barragem de Sembon atingiu a barreira, uma chuva de sons de tique-tique-tique ecoando pela floresta, pois eles não conseguiram penetrar e caíram impotentes no chão ao redor de Daiki, ou pelo menos deveriam ter feito isso. De dentro da barreira, Daiki levantou a mão e cada Sembon desapareceu completamente, e um momento depois, a barreira se dissipou ao redor dele. 6.537 Sembon, hein? Nada mal, um pacote com 50 deles custa 2.000 ryu por aqui, então isso é aproximadamente 260.000 ryu em Sembon. Daiki, pela primeira vez desde que o confronto começou, descruzou os braços para levar uma mão ao queixo em pensamento. Assentiu para si mesmo enquanto calculava o valor total do Sembon usado para atacá-lo. Obrigado pelo presente, rapazes. Shikamaru ficou boquiaberto. O queixo de Shoji caiu. Ino praticamente sentiu suas pupilas se transformarem em corações. Isso foi tão legal. Ela desmaiou. Quando Daiki ficou tão legal e ao mesmo tempo tão gostoso, Amaya gritou. Como? Por quê? O líder do time ninja da chuva gritou, antes de cerrar os dentes e rende-los audivelmente. Como você ousa roubar de nós? Já não é o suficiente você ter devastado nosso grande país em suas guerras egoístas? Cara, aponte seu dedo para outro lugar. Eu nunca nem estive em Ren. Daiki revirou os olhos. Além disso, você é um shinobi. Supere isso, seu palhaço. Essa é a lei do mundo shinobi. Os fracos morrem e os fortes prosperam. Você gritando como um porco só mostra sua fraqueza. Eu não sou fraco, seu maldito arrogante. Amaya cuspiu. Eu vou te derrotar agora e te mostrar a diferença em nossas habilidades. Eu vou fazer você se curvar e implorar por misericórdia e te fazer devolver o Sembon dos meus subordinados. Com um grito poderoso, Amaya empurrou, disparando pelo ar em direção a Daiki quase rápido o suficiente para que ele parecesse um pouco borrado para os 3 genin que assistiam lá embaixo. Mas ele não atingiu nada além do ar. Daiki estava lá por um momento, sem se mover um centímetro enquanto Amaya diminuía a distância rapidamente. Então, quando o ninja da chuva estava prestes a fazer contato, Daiki desapareceu como se nunca tivesse estado ali. Um segundo depois, um par de pancadas audíveis soou e 4 pares de olhos se voltaram para a posição anterior de Amaya, para encontrar seus 2 companheiros de equipe caídos de bruços no topo do enorme galho de árvore em que estavam, cada um com uma única Sembon enterrada na parte de trás do crânio e Daiki de pé entre eles. Bem, eu sou um cara generoso, então devolvi 2, mas acho que vou ficar com o resto. Daiki comentou distraidamente antes de bocejar. Eu poderia comer um pouco agora. Isso, puta merda, Kabuto não estava falando merda nenhuma. Shikamaru engoliu em seco. Daiki realmente é tão forte quanto ele estava dizendo. Eu nem o vi se mover. Nem mesmo Chunin se moveu daquele jeito. Ino balançou a cabeça, recuperando-se do desmaio e franzindo a testa para ele. Você está dizendo que ele é tão forte quanto um Jonin? Perguntou a loira Yamanaka. Definitivamente aquela velocidade, aquela barreira que ele criou do nada e a maneira como ele roubou aquela Sembon de alguma forma. O Nara fez uma careta e assentiu, foi tão suave e ele está sendo tão casual sobre isso, ele está totalmente relaxado, ele nem está tentando neste momento. Então devemos evitar totalmente Daiki? Shoji perguntou. Acho que sim, Ino deu de ombros. Ele é um ninja das folhas, então provavelmente não vai ser tão duro conosco, principalmente comigo por perto. Mas é melhor sairmos daqui agora mesmo enquanto ele está ocupado. Devíamos ficar aqui, Shikamaru refutou. Se ele for tão forte quanto eu penso, ele vai nos pegar se nos movermos agora que ele está alerta. Ele provavelmente vai seguir em frente quando derrotar esse cara, então poderemos sair daqui. Ele recebeu 2 acenos de seus companheiros de equipe e eles se acalmaram para observar o que aconteceria dali em diante. Amaya olhou para seus companheiros mortos antes de cuspir. Vocês são rápidos, eu admito, ele elogiou, quase serenamente e calmamente. Apenas por um segundo antes de seus lábios se torcerem em um rosnado selvagem. Mas não pense por um momento que você é poderoso só porque conseguiu matar Tenji e Renji. Eles são meros cachorrinhos de estimação. Ele rugiu, colocando a mão na bolsa de ferramentas e puxando um pergaminho. Você mudou de ideia muito rápido, Daiki riu levemente. O que aconteceu com você pegando de volta aquela Sembon para seus subordinados? Ele perguntou distraidamente, enquanto casualmente pegava os lançadores de Sembon em forma de guarda-chuva agora caídos e os inspecionava distraidamente. Lixo quieto. Amaya cuspiu desenrolando o pergaminho e jogando no ar, invocação, grande dilúvio. Enquanto estava no ar, uma enorme quantidade de água jorrou, o suficiente para encher um lago notavelmente grande, ao mesmo tempo. Amaya correu através de uma série de selos de mão. Sinta a ira do meu jutsu mais poderoso. Ele riu, ainda fazendo selos de mão, levou alguns segundos para terminar com um total de 44. Pousando no selo pássaro, estilo água, jutsu do dragão de água. A água no ar acima dele se comprimiu, formando um grande dragão serpentino de 9 metros de comprimento e 1,5 metros de largura que rasgou o ar em direção a Daiki. Mas nem chegou a alcançar Daiki. Assim que chegou a 3 metros dele, o próprio dragão se despedaçou em uma chuva torrencial. Não se manteve mais unido e formou poças ao redor dos sulcos da árvore em que ele estava. Não, obrigado pela comida. Daiki disse, enquanto inspecionava casualmente suas unhas em busca de sujeira. Meu dragão aquático. Amaya gritou em choque. Você chama isso de dragão? Daiki parou de inspecionar suas unhas e zombou, antes de levantar suas mãos e correr através dos selos de mão tão rápido que Amaya não conseguiu nem acompanhar.
terminando no selo de rato em menos de um segundo, mas com certeza, ele passou por muito menos deles do que a Maya. Isso é um dragão. Estilo água, jutsu do dragão de água. As poças deixadas pelo dragão de Amaya surgiram no ar ao comando de Daiki, comprimindo-se, formando um dragão igual ao de Amaya, mas de alguma forma, apesar de ter ainda menos água para trabalhar, o dragão de Daiki se transformou em uma besta serpentina muito maior, facilmente mais que o dobro do comprimento e largura, e se formou em menos da metade do tempo. O enorme dragão de água rugiu e cortou o ar em direção a Amaya, enormes mandíbulas se abrindo e cercando o homem antes que ele pudesse reagir. Amaya gritou de dor quando o dragão quebrou o galho em que ele estava e o arrastou centenas de metros para jogá-lo no chão. Mas não o mordeu, apesar de ter sido fácil, e se desfez assim que o jogou no chão. Amaya ficou ali ofegante, se contorcendo de dor. Capítulo 96. Daiki pousou no chão ao lado dele um minuto depois, com as mãos casualmente apoiadas nos bolsos. Veja, agora você tem um exemplo a seguir e melhorar. Eu sou um cara gentil assim, o gênio musculoso refletiu em voz alta, agachando-se preguiçosamente por um momento e alcançando a bolsa de Amaya e puxando um pergaminho da terra. E já que fui tão gentil e deixei você viver depois que você me irritou, que tal responder a uma pergunta minha? Foda-se. Amaya cuspiu. Eu não vou te contar nada. Eu vou matar você e todos com quem você já se importou. Eu vou pegar todas as mulheres com quem você se importa como meus bichinhos de estimação pessoais e criá-las em éguas reprodutoras submissas que darão à luz à próxima geração de grandes ninjas da chuva. Boa história, mano. Daiki deu de ombros, sem fazer nenhum movimento enquanto o homem rolava debilmente para o lado, ficava de joelhos e fazia selos de mão lentamente. Muito mais lentos do que os anteriores. Sinta o poder que me foi concedido pelo Sr. Kandashi. Amaya rugiu, olhando feio para Daiki jutsu de invocação. Ele bateu a mão no chão. Daiki casualmente pulou para trás quando uma enorme coluna de fumaça surgiu ao redor deles, e a equipe 10 testemunhou dezenas de tentáculos enormes, cada um tão grosso quanto uma pessoa de largura, disparando pelo ar, perfurando a fumaça e correndo atrás de Daiki. Girando no ar, Daiki evitou uma que tentava envolver seu tronco superior, ao mesmo tempo em que estendeu a mão e uma única espada reta apareceu em sua mão direita, com uma ponta em forma de presa em cada lado da lâmina, raios surgindo sobre a arma. Daiki balançou, cortando um dos tentáculos e aterrissou, saltou para trás e evitou outro antes de cortá-lo completamente. Os enormes tentáculos foram reduzidos a 10. Então dezenas de outros irromperam da fumaça, soprando o ar para longe e revelando a fera que foi invocada, Amaya deitada de 4 em cima dela. Era uma concha marinha enorme e gigantesca, alargando-se na parte de trás em um formato quase de conto, com aberturas ao longo dela e chifres gêmeos em forma de concha saindo do ponto mais alto da concha. Tremam de medo diante do poderoso Rei Concha, o mais poderoso de todos os invocados da nossa todo-poderosa Vila da Chuva, perdendo apenas para o grande e poderoso Ibuzi do clã Salamandra, invocação pessoal do próprio Anzu-sama. Amaya gargalhou. Mais e mais tentáculos enormes irromperam da abertura na concha da enorme concha invocada, tantos que cercaram Daiki como uma parede sem aberturas e convergiram para ele. Por um momento parecia que ele estava acabado, não havia mais como escapar, apenas para que os enormes tentáculos fossem despedaçados, e o som do trovão ecoasse pelo ar. Parado no meio, mal se mexendo, estava Daiki, mas agora ele segurava uma segunda espada que era uma cópia completa da primeira. Como diabos essa pode ser a mais poderosa das invocações de Ren e ao mesmo tempo ser a segunda? Você é um idiota? Daiki zombou, também resposta errada, cara. Você realmente não vai gostar de como eu recebo minhas respostas agora. Você mostrou sua mão agora, garoto, não adianta se gabar agora. Entendo, sua verdadeira força está nas lâminas. Mas isso não vai te fazer bem. Nenhum ataque físico pode romper a casca impenetrável desta invocação. Amaya o ignorou e riu. Use seu Hydro Blaster Jutsu Conchi King Macho. A enorme concha invocada tremeu, puxando os restos de seus tentáculos para dentro da fenda aberta na frente dela, antes de se abrir mais. Um orbe de água brilhando na frente da besta e crescendo cada vez mais até ficar quase com metade do tamanho da própria invocação. Idiota, Daiki balançou a cabeça e deu um forte arremesso nos punhos das espadas em suas mãos e as soltou. No entanto, elas não foram mandadas voando e em vez disso, elas começaram a girar rapidamente no ar, gerando grandes quantidades de chakra de relâmpago ao redor delas e as alimentaram em direção a Daiki, enquanto o próprio Daiki fez um único selo de mão. Vou simplesmente ignorar a concha então, já que você sentiu a necessidade de me dizer sua fraqueza. Morra! A Yama rugiu e sua invocação tremeu antes de avançar, o ar saindo em grandes quantidades das aberturas em sua cauda, disparando-o rapidamente pelo ar em direção a Daiki, ao mesmo tempo em que o Rei Concha liberava seu jutsu, disparando na forma de um cortador de pressão de água absolutamente gigantesco. Não, você! Daiki juntou as duas mãos e os sons do próprio mundo foram abafados por um trovão estrondoso. Um enorme raio de pura eletricidade e força irrompeu para fora e encontrou a enorme explosão de pressão da água. Apesar do tamanho e do poder do jutsu de Daiki, ele era completamente ofuscado em escala pelo jutsu do próprio Rei Concha. No entanto, isso não impediu que seu próprio jutsu atravessasse o jutsu muito maior, destruindo-o e disparando direto para atingir e atravessar a concha do Conchi King e sair pelas costas. Um grito agudo irrompeu da enorme invocação com concha e ela tremeu de agonia.
O cheiro de carne cozida encheu o ar enquanto o jutsu de relâmpago a cozinhava de dentro para fora. Mesmo sua poderosa concha não podia fazer nada contra um elemento não físico que deslizasse direto por suas defesas. Ficou em silêncio momentos depois e completamente parado. Não, não, não. Amaya gritou horrorizado, se levantando. Como? Conche King, como você pôde perder para esse plebeu? Você era um lixo fraco o tempo todo? Ele começou a bater os pés. Não, você é apenas um idiota que não sabe como usá-lo. Você confiou nele em vez de apoiá-lo como um verdadeiro invocador, Daiki zombou. Suas espadas agora flutuando preguiçosamente no ar ao lado dele de alguma forma. Agora, por que você não desce daí? Para com suas birras infantis e para de desperdiçar o tempo de todo mundo. Todo mundo? Shikamaru congelou. Isso, eu recuso. Amaya gritou, alcançando sua bolsa em sua perna, sacando 2 kunai e se lançando pelo ar em direção a Daiki. Eu beberei do seu crânio. Fazendo um único selo de mão e erguendo sua kunai, o homem avançou, movendo-se em um borrão tão rápido agora que ninguém do time 10 sequer o viu se mover. Não. A voz de Daiki ecoou simplesmente estendendo a mão no ar. Um engasgo alto ressoou quando Amaya apareceu de repente, segurada impotente no ar pela mão de Daiki em volta de sua garganta. Mesmo com Shunshin, você é muito lento. Agora, você trouxe isso para si mesmo. O gênio musculoso da folha comentou, olhos vermelhos escarlates começando a brilhar ameaçadoramente enquanto ele olhava nos olhos de Amaya. Um segundo depois, o gênio da chuva começou a gritar de dor, o corpo se debatendo violentamente nas mãos de Daiki, as 2 kunai escorregando de suas mãos e caindo na grama. Ele gritou violentamente com uma dor agonizante, os olhos revirados para trás da cabeça. Mas durou apenas alguns segundos antes que Daiki desse um puxão no pulso e o pescoço de Amaya se curvasse de forma estranha quando quebrou. Daiki largou o cadáver no chão um segundo depois e cantarolou. Não foi uma coisa ruim, eu acho. Ele refletiu em voz alta. Ele passou por cima do cadáver e caminhou em direção ao Rei Concha, ainda em silêncio e imóvel. Ao se aproximar, a concha do Conche King se abriu lentamente, tremendo poderosamente e apenas 2 apêndices de tentáculos se ergueram lentamente para fora dela. Ele ainda estava se preparando para lutar. Não se preocupe, eu não vou te matar, Daiki assegurou ao invocado. O fato de você ter ficado por perto para lutar em vez de se dispensar depois de enfrentar esse meu jutsu, mesmo que seu invocador tenha morrido, é muito incrível da sua parte, embora ele claramente não merecesse sua lealdade. Os tentáculos congelaram com suas palavras. Sinceramente, eu nem teria matado o cara se ele simplesmente tivesse decidido ficar quieto e cair fora. Daiki balançou a cabeça, parando a apenas 5 pés da enorme fera de casco. Ainda assim, você ajudou meu inimigo e eu normalmente não mostro misericórdia. Eu vou deixar isso passar se você entregar seu contrato de invocação. Eu já tenho um clã de invocação próprio, mas vou encontrar um invocador muito melhor do que esse lixo. Por um momento, o Rei Concha não fez nada, mas então lentamente puxou seus tentáculos de volta para dentro da concha, apenas para um deles deslizar para fora um momento depois, enrolado em um grande pergaminho. Ele depositou o pergaminho na frente de Daiki. Se aquele cara fosse tão razoável quanto você, ele não teria terminado como terminou. É isso que acontece quando você acena com sua história trágica e a usa como desculpa para fazer coisas estúpidas. Daiki balançou a cabeça em claro divertimento. Você deveria voltar para sua casa agora e se recuperar, eu te acertei com um dos meus ataques mais fortes, afinal. O Conche King balançou para cima e para baixo levemente, como se estivesse concordando antes de explodir em uma coluna de fumaça e desaparecer, retornando para casa. Enquanto isso, Daiki colocou a mão no enorme pergaminho de invocação, e ele desapareceu, antes de olhar para o arbusto onde a equipe 10 estava escondida. Vocês podem sair agora, Shikamaru, Shoji, Ino, eu derrotei o ninja assustador da chuva. Ele gritou com risadas dançando em seus olhos. 3 pares de olhos se arregalaram. Capítulo 97. Ele sabia que estávamos aqui o tempo todo. Shikamaru estalou a língua, ele pensou que já poderia ter feito aquele comentário sobre desperdiçar o tempo de todos, mas isso apenas confirmou. A questão, porém, era quanto tempo ele sabia que eles estavam. Que problemático. Não havia realmente nada que o time 10 pudesse fazer além de obedecer. Bem, eles poderiam tentar fugir, mas era óbvio como isso acabaria para eles. Então eles fizeram o que lhe foi pedido, levantando-se de entre os arbustos e se revelando. Aei, Daiki Shikamaru o cumprimentou, escondendo uma careta. Enquanto sua mente corria fazendo e descartando planos a cada segundo, há quanto tempo? Sim, você está ótima. Shoji assentiu vigorosamente, você está mais forte do que nunca. Ele elogiou. Daiki levantou uma sobrancelha diante das reações deles. Cloud, Chip, ele acenou para Shikamaru e Shoji em saudação antes de seus olhos se moverem para Ino. 5 de 10. Ele a cumprimentou também. Shikamaru e Shoji pegaram os nomes no nariz. Ino, no entanto. 5 de 10. Ela gaguejou, os olhos azul petróleo como jade arregalando-se de indignação, sua mão levantando-se para apontá-lo acusatoriamente. Eu sou pelo menos nota 8. Na minha escala pessoal, na qual só entram garotas atraentes, você só tem nota 5. Daiki deu de ombros, então o que traz vocês aqui? Esperando emboscar alguém para uma dessas? Ele perguntou enquanto Ino fomegava, girando o pergaminho da terra que ele pegou de Amaya um pouco e equilibrando-o na ponta de um dedo. Mais uma vez, os olhos de Shikamaru se arregalaram. Isso pode ser um desperdício, mas... Ele engoliu em seco.
Como você sabia que já tínhamos um pergaminho celestial? Perguntou o herdeiro Nara. Daiki sorriu. Imaginei que você entenderia, ele refletiu, antes de apontar para seus olhos vermelhos escarlates, simples na verdade. Eu vi cada time receber seus pergaminhos. Espera, olhos vermelhos escarlates? Seus olhos costumavam ser castanhos. Ele observou. Um doujutsu? Talvez algo como Byakugan, que podia ver através de objetos sólidos e a longas distâncias? Algo assim. Daiki deu de ombros e Shikamaru mordeu a língua. Ele não era para ser um órfão, ele era mesmo de algum clã no final? De qualquer forma, 3 contra 1. Vocês querem tentar a sorte? Ele girou o pergaminho em cima do dedo e os convidou a atacar. Não, estamos bem. Shoji rapidamente acenou com as mãos. Não podemos, você sabe, roubar um pergaminho de outro time de Konoha. Isso não seria legal, sim. Sim, isso não seria nada legal. Shikamaru concordou, elogiando Shoji mentalmente. Você precisa passar por isso e tudo mais, certo? A menos que você tenha começado com o pergaminho da Terra também? Não, eu comecei com o pergaminho celestial também. Daiki deu de ombros. Embora eu não precise disso, já terminei esse teste há muito tempo. Terminei em 40 minutos. Estou apenas conversando aqui e vendo se consigo encontrar alguém interessante para lutar. Você o quê? Shikamaru apenas encarou o garoto musculoso, enquanto seus companheiros de equipe ficaram boquiabertos. Ele já tinha passado, e tão rápido. A essa altura, ele provavelmente foi o primeiro a passar. Mas ele ainda estava aqui? Isso era permitido? Bem, considerando que ele estava aqui, deve ter sido. Eles não o teriam deixado sair de outra forma. Isso estava muito além dos seus cálculos. E ele basicamente os convidou para atacá-lo a um momento. Ele precisava acalmar a situação. E rápido. Bem, nós não seríamos exatamente um desafio para você. Shikamaru deu uma risada forçada. Não com o que acabamos de ver você fazer. Você destruiu totalmente o time da chuva. E esse tal de Amaya é aluno de um figurão da chuva, perdendo apenas para os Kaji deles. Não é o tipo de pessoa com quem poderíamos dançar tango diferente de você. Daiki bufou. Isso não é tão impressionante quanto você pensa. Aquele cara era lixo, assim como seu sensei. Ele retrucou. Inferno. Um dos jonin mais fortes deles é um traidor da nossa vila chamado Aoi. Ainda assim, ele mal é qualificado para ser chamado de jonin. O único cara forte que a Hiden Ren tem é Anzo de Salamander. Nenhum dos outros vale a pena falar. Não, o fato de ele considerar alguém do nível de um jonin, mesmo que apenas por suas palavras como lixo, era o suficiente para eles. Eles seriam destruídos por um chunin experiente. Imagine um jonin. Ele certamente sabia bastante sobre a Vila da Chuva. O que ele fez com aquele cara, Amaya, antes de matá-lo? Shikamaru se perguntou brevemente. Ele apenas olhou nos olhos dele antes que o cara começasse a gritar. Um genjutsu talvez? Mas não, Daiki queria informações e estava bem com ele não contando, nem mesmo se importou no final. Esses olhos o deixam ler a mente das pessoas? Como as técnicas do clã Yamanaka. De qualquer forma, o que quer que tenha feito não foi agradável. Ele não queria acabar no lugar daquele sujeito. Ele nunca teve a chance de responder. Por quê? Então você não precisa disso? Ino se animou e sorriu amplamente para Daiki, pulando sobre os arbustos e parando na frente dele. Isso é muito legal. Você é realmente tão forte quanto o Kabuto dizia que você era, mais forte ainda, talvez até tão forte quanto Sasuke-kun. O que aquela loira idiota estava fazendo? Daiki bufou, quase tão forte quanto Sasuke. Desculpe estourar sua bolha, loirinha, mas Sasuke não chega nem perto de ser tão forte quanto eu. Ele cruzou os braços. A boca de Ino se abriu, antes de se fechar em uma carranca, mas Daiki a interrompeu antes que ela pudesse responder. Não há como se gabar sobre esse fato. É apenas lógica fria e dura e resultados. Eu treino com Sasuke o tempo todo, faço isso há 4 meses, 2 vezes por semana pelo menos. Ele não me venceu desde que nos formamos. De jeito nenhum. Ino olhou boquiaberta para o garoto. Então Sasuke é apenas o segundo melhor genin da vila agora? Novamente Daiki bufou, nem perto. Ele riu. Um dos alunos do Nidame Okage se recusou a ser promovido por décadas. Ele é facilmente tão poderoso quanto um jonin de primeira linha. Ele é o segundo genin mais forte nesta vila atrás de mim. Então o terceiro é Neji Hyuga ou Rock Lee. Pode ir para qualquer lado. Sasuke é em torno do 5º melhor, talvez o 6º. Eu daria boas chances para Tenten, a companheira de equipe de Neji e Lee, derrotá-lo. Esse 6º? Ino cambaleou para trás, parecendo que seu mundo inteiro havia sido destruído ao seu redor. Que irritantemente dramático e problemático da parte dela. As mulheres eram um pé no saco. Mas Daiki revelou algo ali. Um combatente de alto nível jonin e ex-aluno do Nidame Okage. Aquele cara devia ter pelo menos uns 50 anos com décadas de experiência. Mas Daiki casualmente alegou que era mais forte do que ele. E a maneira casual como ele disse isso, sem se gabar ou ostentar, como se fosse apenas um fato, mostrou a Shikamaru que era verdade. Para referência, Naruto é o 7º genin mais forte. Daiki acrescentou prestativamente. Ele não está tão longe de ser tão forte quanto Sasuke agora. Sério? Shikamaru ficou boquiaberto. Sério? Shoji piscou e perguntou, surpreso como Nara estava. Essa declaração permitiu que Ino se recuperasse do choque. Ok, agora eu sei que você está falando besteira. Yamanaka olhou feio para Daiki. Não tem como o último ser mais forte que nós, e definitivamente não é tão forte quanto Sasuke. Naruto sempre foi mais forte que vocês 3. Daiki respondeu com um encolher de ombros indiferente. Ele só está muito mais forte agora.
Você esqueceu de qual time ele faz parte? Ele é o principal parceiro de treino do Sasuke. Eles treinam juntos todos os dias, e ele pode ser idiota, mas diferente de vocês. Ele treina até a morte todo maldito dia. Não, ele não faz isso. Aquele idiota sempre matava a aula e nunca treinava. Ino se recusou a acreditar nas palavras de Daiki. Shikamaru não tinha tanta certeza, no entanto. Naruto era um idiota, com certeza, mas havia algo sobre o cara. Ele pulou porque ninguém o ensinou direito até Iruka-sensei. Ele não ficava por aí fazendo brincadeiras quando não estava lá, sabe? Daiki apontou. Ele fazia isso muito, claro, mas ele estava treinando todo o maldito dia fora da academia também. Inferno, a única razão pela qual ele não era um gênio 1 ano e meio atrás quando tentou fazer o teste pela primeira vez é porque ele falhou no jutsu do clone. Ele passou em todo o resto. Quando ele disse isso daquele jeito fez muito sentido. A questão sobre Naruto, no entanto, era que na academia, quando se tratava de sparring, 90% das vezes, ele sempre fazia dupla com Sasuke e levava uma surra. Isso era o melhor que sabiam sobre suas habilidades de combate ao vivo. E não era algo realmente para basear sua habilidade de luta, considerando que Sasuke estava muito acima de todos na classe, exceto Daiki, aparentemente. Sem mencionar aquela frase ali. Ninguém lhe ensinou direito até Iruka-sensei. As suspeitas de Shikamaru aumentaram. O ódio que Naruto tinha na vila era tão estranho, ele era um idiota e irritante às vezes, mas nada que merecesse tanto ódio. E do jeito que Daiki disse, isso implicava sabotagem. E Mizuki-sensei também lidou com muitos dos ensinamentos de Naruto. Ele se juntou à academia como professor apenas alguns meses depois de Iruka-sensei. Mizuki-sensei, que desapareceu misteriosamente após a formatura. Algo estava seriamente errado aqui sobre Naruto. Mas nada que ele pudesse fazer agora, ele só precisava pensar nisso depois. Eu acho que nunca fui tão insultada, Ino murmurou com um olhar assombrado no rosto. Mero 5 em 10 e agora até o último é aparentemente muito mais forte e útil do que eu? Estou em um genjutsu maluco? Sério que ela ainda estava focada nisso? Não, isso é realidade, Daiki refutou. E 5 em 10 é uma coisa boa, você deveria estar orgulhoso. É uma pontuação no meu medidor de calor pessoal, todos nele já estão além do normal, então na realidade você está 5 acima do padrão 10 em 10. Sério? Ino se animou quase instantaneamente, antes de erguer o punho no ar. Claro que sim. Eu sabia que era uma super gostosa. Shikamaru revirou os olhos. Que idiota. Espere. A loira fez uma pausa e a Sakura. 3 em 10. Daiki deu de ombros. E ele respondeu sério. Qual era a vida dele, cara? Que chatice. Ah, chupa Sakura. Ino ergueu os 2 punhos no ar dessa vez, gritando vitoriosamente. Então você acha que eu sou gostosa? Ela sorriu para Daiki. E a água é molhada e o chão é feito de chão. Ele revirou os olhos para ela. Sim, você é linda. O que tem? Ino foi pega completamente desprevenida, com as bochechas vermelhas e evitando completamente o olhar de Daiki. Seriamente? Foi só isso que bastou para calá-la? Foi tão fácil assim? Não, provavelmente é porque Daiki está todo musculoso e atraente para ela agora, como ela o chamou, um cara gostoso. Shikamaru se encolheu só de pensar nessa descrição. Não que ele se incomodaria em chamar uma loira problemática como Ino de linda. Engraçado, porém, a primeira vez que ele a viu assim. Ela com certeza sabia falar, mas quando se tratava de andar, parecia que Ino não conseguia fazer o corte. Quando ela não respondeu ao elogio de Daiki, o garoto apenas deu de ombros. Bom, tanto faz, ele falou e sacudiu o dedo. O pergaminho em cima dele disparou no ar em direção a Ino. Acho que vou encerrar por aqui. Ino rapidamente pegou o pergaminho e houve um brilho de vento e folhas ao redor dele, o gênio musculoso desaparecendo de vista com o que parecia um Shunshin. Então Ino soltou um epe e pulou, seu rosto ficando vermelho e fumegando de calor. Ino. Shoji perguntou, confuso com a reação dela, e Shikamaru estava lá com ele, eles deveriam estar comemorando. Eles saíram dessa situação louca sem lutar contra Daiki e ele apenas lhes deu o pergaminho, foi uma vitória. Uma situação ganha-ganha-ganha, pois eles não precisaram fazer nenhum esforço para pegar o pergaminho. Ele beliscou minha bunda. As sobrancelhas de Shikamaru se ergueram diante da resposta murmurada de Ino. Ah, então ele era um pervertido, ok, tanto faz. Além disso, estranho, eu recuperei 1 tonelada de chakra quando ele fez isso também. Ino olhou para cima para encarar Shikamaru. Acho que ele me transferiu um pouco de chakra quando me apalpou. Isso levantou muitas outras questões. Então Daiki podia transferir chakra de alguma forma. Além disso, ele ou tinha uma audição doida e os ouviu quando Ino estava dizendo quão baixo estava o chakra antes, ou ele era um sensor que podia sentir chakra como Ino. Ou aquele novo doujutsu dele o deixava ver chakra. Aquele cara era uma grande incógnita agora. Que irritantemente problemático. Capítulo 98. Depois de deixar o time 10 para trás, Daiki foi direto para a torre no meio da floresta. Realmente não havia mais nada para ele aqui. Anko já havia encurralado Orochimaru horas atrás, e aconteceu exatamente como ele se lembrava na maior parte. O único problema é que ele mencionou, embora outro tenha roubado o meu presente para si mesmo enquanto tentava salvá-los. Bem interessante esse garoto. Vou ficar de olho nele. Talvez ele me procure para obter poder com Sasuke-kun. Foi a razão exata pela qual ele não mencionou Orochimaru para o Sandaime. Anko faria isso por ele e o Sannin basicamente o apoiou com sua admissão e reforçou ainda mais sua lealdade à vila.
Agora ele não só tinha provas de estar disposto a dar sua vida pela vila para protegê-la de uma conspiração Biju, mas também teria registrado que enfrentou um dos 3 Sannin lendários para proteger seus companheiros. Basicamente foi uma boa RP e tudo mais. Especialmente porque Orochimaru elogiou seu jutsu para Anko, que também o reportaria. Ao contrário da situação com Izobu, que o Sandaime parecia estar mantendo em segredo. Esta seria uma que provavelmente se espalharia graças a todas as pessoas que viram o jutsu e aumentaria sua reputação com todos os outros. Sério, seu gênio não podia ser subestimado. Não, gênio não era o suficiente para descrever seu plano aqui. Ele era mais como um gênio super elite. Aizen deveria tomar notas dele. Você realmente ama se gabar, não é? Você percebe que era um plano bem básico, certo? Izobu brincou. Além disso, por que você mentiu para aquele shinobi do Ren? Eu sei que você sabe quem é o sensei dele. Eu só estava brincando com ele. Daiki ignorou a calúnia contra sua clara genialidade e deu de ombros enquanto pulava entre as árvores. Além disso, eu queria menosprezá-lo um pouco. Ele era arrogante como o inferno. Claro que ele se lembrava de quem era seu sensei, especialmente quando viu o Rei Concha invocar. Naruto e Jiraiya lutaram contra ele durante o salto temporal ao lado do sensei daquele tal de Amaya, que aparentemente abandonou o Ren quando Pain, ou melhor, Nagato, matou Anzo e assumiu o poder. Um pouco hipócrita da sua parte, considerando o quão arrogante você é. Izobu bufou. Quer dizer, pelo menos eu sou um babaca arrogante adorável. Daiki respondeu, diferente de Amaya pelo jeito que ele falava, você pensaria que ele era um jovem mestre de alguma série de cultivo chinesa. Ele estava meio que esperando que o cara falasse sobre dar a ele um chapéu verde ou algo assim. Era seriamente vergonhoso ver esse tipo de coisa acontecer na frente dele. Então ele se divertiu um pouco destruindo. Adorável. Às vezes tenho a sensação de que você vive em seu próprio mundinho. Ele praticamente podia ver Izobu revirando os olhos. Sim, infelizmente tenho que dividir com todo mundo, retrucou Daiki. Izobu suspirou. Daiki sorriu. Bem, de qualquer forma, tive sorte de ter conhecido Amaya, admito. Ele admitiu. Por um lado, ao destruir sua mente, ele aprendeu a treinar alguns jutsus aquáticos que ele não conhecia antes, e um especificamente só o promissor Ren Ninja aprendeu, aparentemente. O estilo água, Jutsu Chuva Negra. Era uma técnica elemental do tipo preto, como o raio negro de Como. Jutsu elemental do estilo preto era muito mais forte do que a média. O jutsu em si criava uma nuvem de chuva que soltava uma chuva negra. O tamanho e o alcance dela podiam ser muito grandes em tamanho dependendo de quanto chakra era colocado nela, e além disso, a chuva negra tinha até propriedades de óleo e podia ser incendiada com um jutsu de fogo. Com isso, Daiki tinha certeza de que poderia usá-lo para fazer engenharia reversa do processo de transformar outros jutsus elementais em versões negras. E além disso, ele ainda conseguiu algumas informações sobre Aoi Rokusho, que havia roubado o lendário Raijin no Ken do Nidaime, a lâmina do Deus do Trovão. Ele adoraria colocar as mãos nisso e usá-lo para possivelmente aumentar suas Kiba Blades, ou talvez até mesmo transformá-lo em uma terceira Kiba Blade. 3 era o melhor número. Você mudou seu nome para Zoro sem que eu soubesse de alguma forma? Izobu perguntou divertido, embora eu concorde, 3 é o melhor. Daiki Horonoa Yurei. Na verdade isso não pareceu tão ruim. Não. Izobu o interrompeu imediatamente. Justo, o nome dele já era foda o suficiente. Embora você não esteja muito longe, Daiki admitiu, as Kiba Blades já são incríveis, mas há um limite para a força que elas têm quando eu as controlo. Estou pensando em manifestar suas caudas e empunhar as lâminas com elas, então fazer uma terceira versão seria uma boa ideia. Além disso, isso deixaria suas mãos abertas para jutsu. Boa sorte com isso, essas lâminas foram criadas em Uzu, até onde eu sei, elas são, até onde eu sei, lâminas de chakra como as que você ganhou na Vila dos Artesãos. Mas de muito mais poder e qualidade, mas, ao mesmo tempo, cheias de selos Uzumaki. Izobu informou. Daiki fez uma careta. Isso seria realmente um problema. Por melhor que ele fosse com focas agora, ele ainda não chegava perto da merda do Uzumaki. Além disso, ele inspecionou cuidadosamente as lâminas e não encontrou nenhum vestígio de selos nelas. O que significava que eles estavam na parte interna da lâmina. É quase impossível para a maioria dar uma olhada sem desmontá-los. Felizmente ele tinha um lado positivo nisso. Com o Shinkugan ele conseguia espiar dentro deles. Obrigado por isso. Agora ele só precisava atingir o nível de alguém que pudesse escravizar o Deus da Morte através de uma máscara. Fácil não. Levará tempo, mas tenho certeza de que você consegue. Você tem um grande talento para as artes de selamento. Isso eu admito, Izobu o tranquilizou. Além disso, quem você planeja fazer como invocador do Rei Concha? Daiki sorriu e respondeu. Não tenho certeza, ele admitiu em voz alta. O Conch King não era como os clãs de invocação novatos que ele fez das feras desta floresta. Era uma fera de invocação realmente poderosa, muito além deles. Ele já conhecia sua fraqueza, e foi por isso que ele venceu tão facilmente. Mas originalmente na outra linha do tempo, causaria problemas não só para Naruto, mas também para Jiraiya e quase mataria Jiraiya graças à sua poderosa névoa de Genjutsu, não muito diferente da do próprio Izobu. Além disso, tinha aqueles tentáculos que kunai e armas normais teriam problemas reais para cortar, ele só teve isso tão fácil graças às Kiba Blades.
E então havia aquele enorme jutsu de canhão de água que ele disparou contra ele. Esse era um jutsu poderoso com certeza. E mesmo com seu formato estranho e tamanho enorme, o Conch King era surpreendentemente rápido e capaz. E isso nem estava falando sobre o quão durável era sua concha. Era escalável até uma montanha, ele tinha certeza. Naruto precisou usar um Big Ball Rasengan quase tão grande quanto ele era alto e mais largo do que ele para derrotá-lo enquanto ele estava imobilizado por Jiraiya. Uma técnica que com menos de um quinto desse tamanho quando usada contra o Doppelganger de Itachi, criou uma cratera de centenas de metros de diâmetro. E mesmo assim ele tinha certeza de que só funcionava porque o próprio Rasengan não apenas atingia um alvo, mas explodia em uma onda de choque massiva depois desse fato quando disparado totalmente. Se não fosse um ataque que pudesse atravessar sua concha e atingi-lo bem por dentro, havia poucos ataques que vinham à mente que pudessem derrubá-lo. No geral, o Rei Concha era um chefe de invocação bestial, possivelmente no mesmo nível de Shiromari, e provavelmente tinha um clã ao lado dele. Uma coisa em que a Maia não estava errado era sua confiança no Rei Concha, isso Daiki admitiria. Ele chegou à torre não muito tempo depois, cerca de 20 minutos, parando na frente dela antes de entrar e espiar para dentro. Havia uma variedade de chunin de folhas presentes dentro do prédio, e ele podia ver Anko também no topo da torre, descansando em uma sala nos fundos, deitada em um sofá. Além disso, no andar do meio, dentro de um grande refeitório, ele notou que havia 2 times de genin presentes. Eram Gaara e seus irmãos, e o time 8 composto por Hinata, Kiba e Shino. Então esses 2 foram os únicos outros times que chegaram até aqui, hein? Bem, ainda faltam 4 dias. Daiki refletiu, entrando, sem se preocupar com a sala de entrada e simplesmente pulando direto para os caminhos acima que levavam ao andar do meio. Pelo que ele podia ver, o andar do meio não tinha apenas o refeitório, mas vários dormitórios com 3 camas de solteiro. Acho que vou escolher um quarto, ele pensou. Parecia haver algum tipo de chunin atrás de uma mesa na área onde ficavam os quartos, então ele foi lá primeiro. Aquele cara provavelmente cuidava das chaves dos quartos e essas merdas. Ele iria primeiro para o refeitório, principalmente para ver Hinata e talvez dar uma olhada em Gaara. Mas seus olhos piscaram e espiaram através do teto para o último andar, onde ele viu alguém saindo correndo da sala de controle em direção a Anko. Ele provavelmente receberia visitas em breve. Então foi isso que ele fez. Ele foi até o chunin nos dormitórios. Adquiriu uma chave do homem enquanto ele estava boquiaberto com o fato de que ele era um genin solteiro autorizado a competir e que ele tinha completado o exame já. Então ele foi para seu quarto e fechou a porta ao lado dele. Certo, as primeiras coisas primeiro. Daiki cantarolou, sentando-se na cama. Ele juntou as mãos em um selo cruzado, um Shadow Clone surgindo ao lado da cama. Você sabe o que fazer, ele disse ao seu exemplar idêntico. De volta à rotina, seu clone sorriu. Sumpo, ele disse simplesmente, e num flash de preto e verde, desapareceu, indo para a dimensão de Izobu. Ele criou aquele clone com metade da quantidade total de chakra que tinha, que então usaria o jutsu contra si mesmo para criar uma grande quantidade de clones, que então trabalhariam em seu mais novo jutsu, já que tinham afinidade com a água e seriam mais rápidos de aprender do que o jutsu de vento de Yagura. Ele definitivamente não deixaria sua rotina de trabalho cair por terra só porque ficaria preso ali por 4 dias. Certo, agora vamos dar uma boa olhada nas minhas estatísticas. Daiki sorriu e bateu palmas. Ele estava ansioso para ver o quanto sua capacidade de chakra havia crescido devido ao novo selo em seu pescoço. Status, ele pensou. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 81.300, 162.600. Kage de nível baixo. Força, 172. Resistência, 246. Durabilidade, 172. Agilidade, 172. Taijutsu, 203, 500. Ninjutsu, 262, 500. Genjutsu, 45, 500. Bukijutsu, 16, 500. Controle de chakra, 225, 500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, avançado, ruge com o poder do trovão. Água, avançado, o mar se abre diante de você. Fuinjutsu, avançado, a respiração falha. Os olhos de Daiki se arregalaram com o que viu. 162.600. E Kage de nível baixo? Puta merda, ele invadiu o reino Kage em chakra. Sim, ele ergueu o punho no ar pulando da cama. Claro que pode ter sido apenas nível baixo, no que diz respeito a Kage, mas isso não importava porra nenhuma. Esse era o filho da puta do nível Kage. Sério, é só isso que é preciso para atingir o status de Kage? Só consigo submergir meu corpo pela metade aqui, Izobu proferiu, surpreso, que triste. Daiki congelou. Você está querendo brigar, amigo? Não, apenas uma declaração factual. Eu não intimido os fracos, Izobu retrucou. Daiki adoraria dar-lhe uma resposta fulminante e destruir totalmente a autoestima do Biju, mas, felizmente para a grande tartaruga gigante, houve uma batida na porta que o salvou de tal destino. Você continua dizendo isso a si mesmo, Daiki. É tão verdade quanto o céu ser roxo, mas tanto faz, ajuda você a dormir à noite. Izobu bufou. Daiki jurou vingança. Mas não agora, ele já sabia quem estava à sua porta.
Ele se aproximou e abriu a porta, e surpresa, surpresa, uma gostosa atraente e voluptuosa de cabelos roxos, vestida com uma minissaia laranja curta, um longo sobretudo bege aberto e uma armadura de malha minúscula que exibia deliciosamente seus melões pequenos estava parada do outro lado da porta. Daiki se encostou no batente da porta e lançou-lhe um olhar ardente e um sorriso muito elegante. E aí, você é bonita, ele a cumprimentou. Anko nem se mexeu. Precisamos conversar, pirralho tarado. Capítulo 99. Daiki já sabia muito bem porque Anko veio procurá-lo para uma conversinha. Mas isso não significava que ele não pudesse ser um pouco merdinha para rir. Conversar está bem no fim da lista de coisas que quero fazer com você. Ele sorriu para a mulher de cabelos roxos. Anko revirou os olhos e empurrou-o para dentro do quarto. Daiki deu de ombros, empurrando o batente da porta e fechando a porta atrás de si. Ela olhou ao redor da sala quase desconfiada, como se procurasse algo fora do lugar. Daiki teve que resistir à vontade de bufar. O que ela achava que ele tinha seu antigo professor enfiado debaixo de uma das camas ou em um dos pequenos armários. Talvez Orochimaru estivesse no banheiro se ensaboando e dando uma esfregada na banheira com um banho de espuma quente e relaxante? Então, você queria conversar? Daiki perguntou, cruzando os braços. Ou podemos pular isso e ir direto para a parte da nudez, estou de acordo com isso. Hilário Anko zombou e se virou para olhá-lo. Você deveria estar morto. Ela disse isso diretamente sem rodeios. Tenho quase certeza de que não deveria. Ele deu de ombros. Não havia necessidade de ser tão dramático sobre isso. Embora fosse verdade que o selo amaldiçoado tinha uma taxa de mortalidade enorme, com apenas 10% de chance de sobrevivência, isso não se resumia apenas ao corpo. Muito disso se resumia à força de vontade e a suportar a dor do selo em si, como o cara Sasuke. O cara passou por um monte de alucinações e porcarias na linha do tempo original e provavelmente estava passando por elas neste exato momento, na verdade. Foi terrivelmente doloroso, com certeza Daiki podia atestar isso, mas não exatamente algo que Daiki iria rolar, desistir e morrer. Essa foi uma conversa de desistente. Uma antítese completa à mentalidade necessária para se jogar na grande rotina. Dor era apenas fraqueza deixando o corpo. Pare de ser teimosa, pirralha. Anko revirou os olhos. Eu sei que você tem o selo amaldiçoado. Meu antigo professor ficava feliz em se gabar disso. Aquele garoto Uchiha provavelmente está se contorcendo de agonia agora mesmo e a um passo de morrer. Mas o que eu não entendo é porque você não está, é muito suspeito. Ele conseguia entender de onde ela estava vindo, afinal, ele ter obtido o selo amaldiçoado, mas não ter passado pelas mesmas horas agonizantes a fio, pendurado na vida por um fio, lutando e lutando mentalmente com unhas e dentes pela sobrevivência, implicaria que ele recebeu algo diferente. Ou talvez até mesmo tivesse o tempo todo e Orochimaru mencionar isso era apenas um estratagema para permitir que ele o usasse livremente. Pena para ela, ele estava acima de pequenas coisas como essa. Orochimaru me deu seu pequeno selo de chupão, Daiki deu de ombros, falando sem rodeios, é uma pena para ele. Ele é um completo idiota com selos e eu sou completamente imune à sua pequena façanha de sequestro de corpos. Conversa dura para um geninzinho, Anko levantou uma sobrancelha para ele, mas ele notou que ela ficou um pouco parada com a menção do sequestro de corpo. Você tem que admitir, garoto, você está desconfiado pra caramba agora. Você terminou o exame com um clone de todas as coisas, enquanto seu eu real ainda estava na floresta, e não muito tempo depois, menos de meia hora, mesmo pelas nossas estimativas, você enfrentou Orochimaru? Qual é o seu ponto? Daiki cruzou os braços, caso você ainda não tenha percebido. Eu literalmente coloquei minha vida em risco e lutei contra um dos 3 Sannin lendários para proteger meus companheiros. Você vê aquele grande tornado preto que se foda? Todo eu peguei seu pequeno selo, me amplifiquei com ele e o explode para longe. E se fosse só isso, estaria tudo bem, exceto por aquele pequeno detalhe no final. Anko estreitou os olhos para ele. O fato é que você está completamente bem agora. Quando qualquer outra pessoa registrada que recebeu o selo da maldição se contorceu em agonia por pelo menos 10 horas, poucos sobreviveram a isso. Ele se perguntou distraidamente como ela reagiria ao fato de que Orochimaru realmente tinha bases cheias de pessoas sequestradas que sobreviveram, e tinha literalmente centenas de pessoas que podiam acessar o Curse ao Level 2. Você levou em consideração o fato de que eu não sou uma vadiazinha como todo mundo? Daiki retrucou, erguendo uma sobrancelha desafiadoramente para ela. Talvez todo mundo fosse mentalmente fraco demais para controlar isso como eu. Uma das mãos da mulher se fechou em um punho tão forte que ele ouviu os nós dos dedos dela estalarem. Você fala demais, garoto, ela rosnou. Bons shinobi e konohishis desta vila morreram em agonia por causa daquele selo. Eu mal sobrevivi a uma versão mais fraca dele, e isso tem sido uma maldição para mim por uma década. Isso não muda meu ponto. É uma pena para eles e para você, eu acho, e eu simpatizo, mas quando se trata de mim, você não está mais lidando com um guerreiro ninja comum. Daiki retrucou, eu já te disse, ele é um completo idiota quando se trata de selos e eu sou completamente imune ao verdadeiro propósito do selo amaldiçoado. E eu devo simplesmente acreditar na sua palavra? Anko mostrou os dentes, você se gabou muito, mas goste ou não, meu professor é um dos maiores gênios que já vieram desta vila. Uma lenda de classe S que somente o Hokage poderia derrotar em uma luta agora, e você, um gênio aleatório se for talentoso. Afirma ser completamente imune ao selo da maldição que derrubou até mesmo Jonin experientes e poderosos? Onde está a prova?
Sabe, eu entendo que esse é um assunto meio importante para você e tem sido como uma maldição para você sem trocadilhos. Mas você não é tão atraente quando é tão insistente. Daiki revirou os olhos. Você já contou isso ao velho, certo? O que ele disse? Ele mudou de assunto levemente. Nada, ele ficou de boca fechada e me disse para não me preocupar com isso, apenas ficou com um olhar pensativo no rosto, disse algo como é assim que é, e me dispensou. Respondeu Anko, estreitando ainda mais os olhos com a menção do Okage. Ele me disse para falar com você sobre isso, disse que eu obteria minhas respostas. Isso significa que o velho terceiro tinha percebido exatamente como ele conseguiu fazer o selo da maldição seu? Graças a Izobu? Não é realmente um salto lógico tão grande se alguém entende seu status como um Jinchuriki. Izobu entrou na conversa. Na verdade, eu acredito que na outra linha do tempo, esse sujeito Orochimaru usou aquele garoto Yukimaru cujo chakra podia suprimir o meu, na esperança de torná-lo meu Jinchuriki e então assumir seu corpo, me deixando incapaz de fazer qualquer coisa por estar suprimido. Isso fazia sentido. Ele sempre se perguntou qual era o problema de Orochimaru naquela época, e por que ele se incomodava com isso. Mas então, um dos seus maiores problemas revelados mais tarde foi ter um corpo muito fraco para usar Senjutsu. Como um Jinchuriki perfeito, isso não seria mais um problema para ele. Ainda assim, ele tinha que se perguntar de onde veio o filho da puta amoroso que o garoto Yukimaru tinha vindo e como seu chakra tinha um efeito em Izobu. Ele é filho de Yagura. É uma mutação derivada da exposição ao meu próprio chakra ao ser concebido, explicou Izobu. Por mais estranho que pareça, o Yukimaru das suas memórias era claramente um adolescente com mais ou menos a sua idade atual. O que eu conheço deve ter pouco mais de 1 ano de vida agora. E isso foi realmente estranho. E explicou muita coisa, na verdade. Legal. Bem, não que isso importasse mais, já que ele era o Jinchuriki de Izobu agora e não planejava deixar de sê-lo. Ele era o grande senhor Sanbi Jinchuriki-sama. De qualquer forma, parecia que o Sandaime estava deixando a grande revelação para ele aqui. Ele poderia contar a Anko sobre seu status como um Jinchuriki e revelar como ele incorporou o selo da maldição e o tornou seu e colocar um fim a esse absurdo aqui e agora. Seria um pequeno problema se outra pessoa soubesse de seu status como Jinchuriki, mas Anko não era exatamente o tipo de pessoa que daria essa informação livremente, e provavelmente a levaria para o túmulo, mesmo sob tortura. E sem dúvida o velho tinha ao menos contado aos seus conselheiros, já que confiava neles. E aqueles 2 velhos palhaços provavelmente contaram a Danzo. Irritante, e eles estariam de olho nele, mas fácil de lidar, e ele já planejava lidar com Danzo em algum momento. Foda-se. Capítulo 100. É bem simples, honestamente não há nenhum grande mistério por trás disso. Daiki decidiu apenas morder a bala e deu de ombros. Eu sou um Jinchuriki. Todos esses selos de maldição têm um fragmento da alma do seu professor neles, então ele pode controlar as pessoas com eles e eventualmente assumir seus corpos se ele quiser. E enquanto um deles permanecer, ele não pode realmente morrer. Quando ele colocou seu selo de chupão em mim, meu biju destruiu a parte de Orochimaru nele e o tornou praticamente benigno, como em. Eu posso usar os benefícios do selo sem nenhuma das desvantagens. Silêncio. Os olhos de Anko se arregalaram lentamente com suas palavras. Sua alma. A boca de Anko tremeu um pouco e sua expressão se contorceu em desgosto. Você quer dizer que eu tenho um pedaço de Orochimaru dentro de mim agora? Ela se concentrou mais nisso do que na coisa do Jinchuriki. Sim, sortudo, Daiki assentiu e bufou. Basicamente, a maneira como o selo funciona é que ele naturalmente atrai algo chamado energia da natureza. O fragmento de Orochimaru então converteria essa energia em chakra da natureza e algo chamado Senjutsu e passaria para você, dando a você um aumento de poder, mas ao mesmo tempo invadindo seu próprio chakra e fazendo o usuário se sentir dependente dele, para que ele possa, eventualmente basicamente, assumir o controle dos corpos de outras pessoas. Anko sentou aquele belo butim dela em uma das 3 camas do quarto, a que ele havia escolhido para dormir naquela noite sem jutsu. Isso é uma coisa louca de alto nível. Dizem que só o Lord Jiraiya consegue usar, nem mesmo o Okage consegue. Ela colocou as mãos nos joelhos e se curvou pensando. Era uma posição de sentar nada feminina e se ele estivesse na frente dela, ele poderia ver por baixo da saia dela com certeza. Então ele fez exatamente isso. Se aproximando para ficar na frente dela, só para dar uma espiada em uma calcinha roxa, legal, mas espere, como você sabe de tudo isso? Ela olhou para cima. Então, percebeu para onde ele estava olhando e lhe lançou um olhar seco. Daiki deu de ombros sem remorso, encontrando os olhos dela. As memórias dele, Daiki deu de ombros, usando sua história de capa para obter parte de seu conhecimento. Eu não consegui muitas delas deixadas para trás pelo fragmento de alma quando ele foi destruído, mas basicamente, consegui um lugar na primeira fila para ver como ele fez o selo e sei por que é tão chato fazer qualquer coisa a respeito. Honestamente, eram mais como os pensamentos superficiais de um clone das sombras que eu peguei. Veja bem, os olhos de Anko se arregalaram com suas palavras. Você sabe como é feito? Ela se levantou e o agarrou pelos ombros. Isso significa que você pode removê-lo? Daiki sorriu. Eu posso fazer melhor. Ele agarrou as mãos dela e as puxou. Eu não posso removê-lo. Isso é realmente impossível sem te matar. Mas eu sei como torná-lo melhor. Seguro de usar e muito mais. Ele tocou sua mão em seu peitoral e o selou, deixando-o de peito na frente do voluptuoso Jonin especial de cabelos roxos. Esse é um lacre de armazenamento de moscas. Ela balançou a cabeça, nem mesmo reagindo à meia nudez.
Se você sabe como ele foi feito e pode torná-lo ainda melhor e mais seguro, por que não pode removê-lo? Ela pressionou. Ela parecia mais interessada em removê-lo do que em um aumento de poder seguro. Ele ficou realmente um pouco impressionado com ela, nem piscando para a oferta de um aumento de poder gratuito. O selo está conectado à sua rede de chakras, originalmente mais como um parasita do que qualquer outra coisa. E arrancá-lo destruiria partes de suas bobinas e o mataria, ele respondeu sem rodeios, admitindo que foi Isobu quem deduziu essa parte. Goste ou não, é uma parte de você, mas eu tenho a habilidade de transformá-lo de um parasita em uma existência mais simbiótica, melhor ainda, pois seria mais como uma parte natural do seu corpo e não de forma alguma uma criatura viva. Droga, Anko fez uma careta, algo quase próximo ao desespero brilhando em seus olhos por apenas um momento antes de ela cerrar os dentes. Tudo bem, tudo bem. Você pode fazer isso por mim então. E por que você tirou a blusa, garoto? Daiki revirou os olhos, para mostrar como eu mudei meu selo, ele se virou e mostrou as costas para ela. Inclinando a cabeça para o lado para expor o pescoço e dar a ela uma visão melhor, deu uma olhada, eu já modifiquei o meu, este não é mais o selo da maldição do céu. É meu selo da estrela celestial. Para pontuar suas palavras, ele desenhou no próprio selo e sentiu as marcas semelhantes à tatuagem se espalhando por seu corpo e a força o inundando. Um leve toque pressionou seu ombro e ele sentiu o dedo de Anko traçar o selo. Parece completamente diferente. Ela observou, e você pode fazer isso por mim? Ela perguntou novamente. Daiki fez uma careta dessa vez, liberando o selo e permitindo que as marcas e poderes desaparecessem. Ele se virou e olhou a mulher nos olhos, sim e não, ele respondeu. O grande problema é que você não tem exatamente um biju vivendo dentro de você para matar o fragmento de alma de Orochimaru como eu teria que me projetar em seu selo. Encontrá-lo, então matá-lo enquanto ele já está formado antes que eu possa fazer isso. O rosto de Anko caiu, então é impossível. Ela suspirou, desabando em derrota e colocando aquele seu belo badonkadonk de volta na cama. Era meio estranho ter uma mulher tão corajosa e confiante sentada na frente dele com um olhar tão triste e derrotado no rosto. Eu não disse isso, então vire essa cara feia, coisa gostosa. Daiki disse. Como você disse, eu não tenho exatamente uma biju dentro da minha cabeça, garoto. Não faço ideia de como você escondeu isso, Anko deu de ombros, então. Como você faria isso? Projetar minha consciência no selo em si não é impossível. É baseado em um selo para selar um biju e fazer um jinchuriki na base, mesmo que seja ruim, respondeu Daiki. Sorrindo para ela, tudo o que eu preciso fazer é entrar lá, matar o fragmento do seu antigo professor e pronto, você está pronta para ir. De alguma forma, aposto que a maneira como você disse isso é muito mais simples do que realmente é. Anko apontou secamente embora seus olhos tenham se iluminado um pouco com as palavras dele. Exatamente, Daiki assentiu, parece simples quando digo assim, mas ainda preciso entrar lá e matar o que equivale a Orochimaru, claro. Ele terá muito menos chakra para usar do que o verdadeiro, mas ainda é de Orochimaru que estamos falando aqui, e não apenas de um fragmento que não havia terminado de se formar e que foi esmagado no segundo em que apareceu no meu corpo. Anko bufou, sim, se matá-lo fosse tão simples, ele não estaria vivo e bem agora. Eu consigo, só preciso de tempo, e ajudaria a saber como ele luta também, Daiki deu de ombros. Além disso, vou descontar um pouco de ciúmes nele por ter entrado em você antes de mim. Ele piscou para ela. E pode haver um pequeno benefício colateral nas coisas também. Afinal, ele tinha certeza de que ainda poderia usar o poder de Isobu mesmo com sua consciência lá dentro, e ele teria seu próprio selo também. E quando ele o matasse, ele poderia abocanhar o chakra dele e adicioná-lo ao seu para um aumento decente na capacidade de chakra, assim como o que Isobu esmagou até a existência. Além disso, Anko era uma aluna prodígio de Orochimaru na época em que era adolescente. Ela foi retida pelo próprio selo para seu conhecimento. Remover aquele tendão e ativamente torná-lo melhor para ela pode fazer com que ela possa alcançar pessoas como Kakashi e Gai, mais ou menos se tornando uma Kunoichi classe S possivelmente. E outro aliado forte e útil contra Akatsuki. Tem certeza de que não é algum filho do Lorde Jiraiya? Você é um pervertido tarado, Anko soltou uma risada em pura diversão, o clima melhorando quase imediatamente, mas não posso dizer que não gosto da confiança em você. Jiraiya queria ter um filho tão incrível quanto eu, Daiki bufou, além disso, eu sou um adolescente. E você é literalmente tão gostosa quanto pode ser e vestindo praticamente nada, você torna difícil pensar direito. Ele admitiu a verdade. Sério, ele teve uma dificuldade inacreditável em manter os olhos longe daqueles melões dela. Por exemplo, seus olhos se voltaram para os grandes melões que se esticavam sobre a blusa de malha que ela usava por baixo do sobretudo. Anko seguiu seu olhar e sorriu, cruzando os braços sob os melões e fazendo-os incharem ainda mais em um decote enorme. Gosta dos meus melões, não é? Ela provocou. É claro que sim. Daiki assentiu. Justo então, Anko bufou e então se levantou, antes de corajosamente estender uma mão e segurar sua virilha. Ela abriu a boca para dizer algo antes de parar e seus olhos se arregalaram. Droga, garoto, você está carregando uma arma e tanto aqui embaixo. Há uma razão para eu chamá-lo de Manda 2.0. Daiki sorriu para ela, mostrando os dentes. Ela explodiu em uma saraivada de hilaridade. Ah, inferno, aquela cobra velha ficaria furiosa se ouvisse você dizer isso. Bom para você, elogiou Anko. E agarrou seu membro meio duro através das calças, acariciando-o com a palma da mão. Vou ser sincera, garoto, se você conseguir fazer o que disse. Não me importo em deixar você se divertir comigo e me montar como um pônei.
Seu membro latejou com a imagem mental e um sorriso de merda apareceu no rosto dela. Parece que você gostou do som disso, hein? Anko provocou, e lambeu os lábios para ele, e diante de seus olhos. Sua língua se esticou até abaixo do queixo e ela balançou para ele antes de puxá-la de volta entre seus lábios carnudos. Que provocação! Um pouco assim, você quer dizer? Daiki atacou com as mãos, agarrando a mulher pelos quadris e forçando-a a girar, antes de levantar uma mão enquanto a outra ia para as costas dela. Ele a agarrou pelo rabo de cavalo espetado como um abacaxi e a empurrou para baixo com a outra, curvando-a e puxando sua cabeça para trás, expondo seu pescoço para ele, usando o cabelo dela como uma coleira e pressionando-se contra seu traseiro, esfregando na maciez e elasticidade de sua bunda cheia, esticando aquela saia dela a ponto de parecer uma segunda pele. Ah, você é meio durão, hein? Havrar, Anko riu e olhou para ele pelo canto do olho e então começou a balançar os quadris, esfregando-se contra seu membro furioso. Neig. Um zurro provocador vibrou de sua garganta e lábios. Ele estava quase pensando em guardar as roupas dos dois e tomá-la ali mesmo para essa provocação. Ele estava mais duro do que nunca, a luxúria enchia suas veias. Mesmo fazer o que queria com Kurenai não o deixou tão excitado. Mas não foi isso que aconteceu. Um segundo depois, houve uma nuvem de fumaça e um travesseiro estava no lugar de Anko, enquanto ela estava em pé no topo da cama e reajustava suas roupas. Isso vai ter que esperar até mais tarde, garoto, Anko disse a ele passando por ele e passando um único dedo sobre seus ombros nos enquanto fazia. Vou procurá-lo durante o mês que antecede a rodada final dos exames e mostrar o que posso do estilo de luta e jutsu do meu antigo sensei. Daiki lançou-lhe um olhar impassível. E o que eu vou fazer com isso? Ele apontou para a enorme tenda em forma de lança em sua virilha. Isso não é problema meu agora, ela deu de ombros. Você sempre pode ir encontrar Kurenai. Não que ela chegue perto do quão gostosa eu sou, mas ela é uma ficante fácil. Como você sabe, e ela pode te ajudar até você colocar as mãos neste prêmio. Ela olhou por cima do ombro para ele enquanto alcançava a porta e então deu uma pequena palmada na bunda por cima da saia, deixando-o saber exatamente do que era o prêmio de que ela estava falando. E então ela abriu a porta e saiu do quarto, deixando Daiki parado ali com uma protuberância enorme e ninguém para usá-la. Talvez ele pudesse tentar atacar algumas focas com ela, para ver se esse eufemismo realmente se sustenta?